Salve família, sejam muito bem-vindos aí a mais uma edição do nosso poderosíssimo Alphcast. Eu já vi que até o cara que vai participar, o homem, a lenda, o homem, novamente, o galã, o maravilhoso, o perfeito, o Nico Camado está aqui no chat. O cara tem presença, né? O cara tá aqui comigo no Discord, tá ali no chat, o cara é maravilhoso, rapaziada. O que que eu vou falar desse ser humano incrível, ser humano perfeito? Aí, Tatinha, disse que ia vir, veio, tá? Pra rapaziada de palavra, tá? Rapaziada de respeito. Rapaziada, antes de qualquer parada, quero agradecer a todo mundo que tá vindo aí hoje, valeu? Pra semana inteira eu falei que o podcast ia rolar 6 horas da noite. Só por conta de umas paradinhas que deixar em off, a gente decidiu trazer o podcast um pouco mais cedo, pra rolar um pouco mais cedo. E pra não segurar muito o tempo do brother, pra não segurar também muito o meu tempo, também porque ultimamente são horrorosas, tá? Quando finalizar o offcast de hoje, rapaziada, vamos ter uma gameplayzinha bonitinha pra encerrar por hoje. Vale lembrar também que amanhã teremos mais uma transmissão aqui no Offset, tá? Amanhã, sábado. Amanhã começa oficialmente a distribuição dos prêmios da FNCS aqui no meu canal. Teremos os drops habilitados. Então você aí que assiste o Fortnite, você quer receber esses itens grátis? Irmão, fica tranquilo que amanhã vocês vão ter esses drops habilitados aqui de forma maravilhosa e perfeita, valeu? Por hoje, vai rolar o offcast. Por hoje vai rolar uma gameplay. Depois vai rolar um bate-papo bacana. E basicamente é isso que eu posso falar. Sem mais enrolação. Vamos aqui para a câmera do irmão. Camadinha, camadinha, camadinha de Jesus. Fala dele, fala dele, fala dele. Você tá mutado aí, cara. Já comecei desse jeito já. Ah, mano, tá tranquilo, cara. Camada. E aí? Cara, falei isso com você semana passada, mas eu tenho que tornar a repetir. Mesmo sendo seu amigo, eu fico um pouco nervoso, porque eu não sei encarar você como um amigo numa entrevista. Você encarar como uma pessoa que tá apresentando seu trabalho, não como um irmão, amigo, camarada, como diríamos o Dr. Roberto Carlos. É. Não, pô, que Camada. Eu isso? fico nervoso, Somos, obviamente. somos Somos amigos, amigos, cara. mas o nervosismo bate, o nervosismo bate, vamos ser bem sinceros. Cara, por onde a gente pode começar hoje? Primeiramente, pra rapaziada que tá aqui no chat, a Tatinha tá fazendo presença pra caralho desde sempre. Pra rapaziada que só tá de olhinho no bagulho. Camada, se apresente. Quem é você? Quem é você? Ah, Como começou? sou, tô conhecido como Nico Camada, né? E eu faço produção de música e também faço outras coisas relacionadas a áudio e toco na banda Emércia. E toco os sintetizadores na banda Emércia. Acho que é isso que, né, desalavancou assim até ficar mais conhecido mais na produção, assim, né? Conhecido assim, né? Tipo, tô produzindo algumas Conhecido. bandas, mas. Conhecido. Não, tô produzindo algumas bandas do cenário e tal, mas ainda não considero isso como um ápice, né? Sim, sim. Mas uma rapaziada que não entende muito de produção musical, olha assim e fala: Caraca, mano, porra, o cara é pica. Vou tirar umas ideias com ele, tá ligado? Vou pedir umas dicas, pá. Já virou normal pra você, tipo, esse tipo de afeto, seja como pessoa, seja como afeto profissional? Uma pessoa chega em você e fala: Ah, você é referência pra mim. É normal pra você ouvir isso hoje em dia ou você ainda não tá acostumado? Você escuta e não sabe lidar com isso? Eu acho que. Não, eu acho que, na verdade, eu acho que é muito mais próximo do que uma coisa. É tipo assim, é mais a gente, é o nosso mais o nosso meio ali de se conhecer um ou outro, sabe? Uhum. E aí, às vezes, querer uma dica, né? Que nem você falou, de chegar e falar, eu gosto das suas coisas e tal. Então, na verdade, é mais. E também que é muita gente, tipo, sabe, assim, é que se precisar de algum trabalho e tal, só conversar, a gente vê o que a gente pode fazer pra realizar isso, sabe? Uhum. Então acho que não é uma coisa. É, é uma coisa mais assim de pessoa mesmo, sabe? A gente não tá. Eu não tô. Acho que talvez assim, um Lucas da Fresno é uma pessoa mais difícil de alcançar, assim, Uhum. realmente, sabe?
Agora eu tô no meião aí, você pode chamar pra qualquer produção que eu tô chegando junto. Alô, rapaziada, que é uma produção pica aí, ó. Livre aí pra fechar uns trampos bacana. Cara, e agora vamos sentar numa mesa de bar e conversar. Infância. Como que foi sua infância e como você descobriu esse seu amor pela música, assim, sabe? Como que foi? Mano, eu tenho um bagulho que é tipo. Eu lembro até hoje, assim, que é eu ouvindo no meu, na minha fitinha de Walkman, no meu Walkman, assim. E o Walkman naquela época já a maioria das pessoas já tinha Discman, assim, né? Eu Uhum, tinha um Walkman que meu pai trouxe do Japão, né? E aí eu lembro de ter gravado um, uma fitinha do álbum que é o Reanimation, do Link uhum, Park. Tipo, e aí eu lembro que eu tava assistindo, eu tava ouvindo a fitinha indo pro Guarujá, né? Inclusive indo com meus pais, que a gente sempre teve família lá, né? E aí acho que aquilo que foi um. Eu lembro daquilo, pelo menos, assim, na minha lembrança, assim, eu lembro daquilo que realmente aquilo me afetou, porque eu lembro até hoje disso, mas uhum, eu tava ouvindo, assim, tava muito, sabe, eu tava, tipo, muito curioso de como surgiu aqueles sons, aquelas ideias e tal, porque até então eu não tinha ouvido nada igual, assim. A gente tem uma estética do Link Park que veio do primeiro álbum, mas aquilo pra mim, assim, eu não tinha ouvido antes. Então, e aí ver o Reanimation, né, que é o remix do álbum, só, só que assim, putz, tem uma profundidade, tem uma variação de uma estética sonora bem dele, assim, que eu acho que outros álbuns até eles tentaram fazer o álbum de remix umas duas vezes e não rolou tão bem, assim, a galera não recebeu tão bem porque esperava alguma coisa experimental, uhum. né, como o Reanimation foi, então assim, acho que aquilo mudou, assim, e aí eu vindo, assim, pro Guarujá e tal, eu lembro de até ver meio que vi um cometa, né, e aí Uhum, eu até, aí aquela coisa bem, parece de tipo, bem de roteirozinho e tal, uhum, mas aí, tipo, eu não sabia o que representava um cometa e tal, e meu pai sempre foi muito de astronomia, né? uhum. E aí ele, além de me explicar, tipo, o negócio do cometa, ele meio que falou, mas aí normalmente as pessoas fazem um desejo quando vê, assim, Ah, tô né? ligado. Então, e eu não lembro o desejo que eu fiz, sabe? Tipo, exatamente assim, mas aquele momento, né? Aquela coisa, aquele de ficar ouvindo, Ficou sabe? marcado. Ainda ficou marcado, assim. E esse álbum, até hoje, assim, é um dos meus favoritos, assim. Inclusive, eu recentemente vi no YouTube que postaram esse álbum instrumental, né? E aí foi também outra experiência, assim, de ouvir só, né, o instrumental certinho, bonitinho, né? Tipo, a princípio o instrumental parece ser o original, né, mesmo. Então, também, recentemente, ter essa experiência, assim, me fez meio que voltar naquela época e lembrar que, né, eu fiz isso, eu tô nessa, assim, acho que meio que por esse álbum, assim, Esse sabe? álbum, Por né? esse álbum realmente, assim. Foi um grande marco, E, então, né? nossa, pra caramba, assim, pra caramba. E aí, a partir daí, eu meio que comecei a mexer em coisas relacionadas a músicas, tipo, Virtual DJ, sabe? Hum, Bem, uma coisa, eu acho que talvez para muitos produtores da minha idade isso foi muito comum, assim. E de mexer no Fruit Loops, sabe? E ter essa coisa, assim, inicial, sabe? Depois, de fato, foi pegar o teclado e começar a estudar, né? Mas, assim, isso foi a base, assim, o comecinho de uhum. tudo, assim. Eu ver o álbum, como que faz, eu queria ser isso, tal, me espelhar no Nike Shinoda, assim, para muita coisa e tal. Apesar de hoje eu ter, né, não ser colado, né, e não seguir ele, Sim, assim, é, esteticamente nas coisas, mas porque eu quero procurar também a minha a identidade, sua né. área, sim. É, e você descobriu isso com quantos anos? Pra ser mais Foi, exato? acho que com 9 anos, 9 anos de idade. Caraca, o pessoal tem bastante disso, né? Só que antes de tudo, Camargo, antes de continuar, deixa eu agradecer aqui ao Edu pela rádio. Edu, tamo junto aí, meu irmão. Satisfação, todo mundo que veio pelo Edu.
Muitíssimo boa tarde. Curtam o nosso bate-papo aqui. Conheçam o trabalho do nosso irmão Nico Camada, produtor de diversas bandas, mas em específico é Mércia. Valeu? Procura no Spotify, no YouTube, nas demais plataformas de streaming. Tamo junto. É... O chat também tá aqui. Quem é Mozart perto de Camada? Cara, a gente não precisa nem Quem perguntar dirá? quem é esse tipo de pessoa, né? A gente não precisa nem perguntar. Oi, Emércios. Ih, o amor de A alguém Bia está tá. aí. O amor de alguém está aí. Bia, te amo, Uh, meu Qual é, amorzinho, gente? Qual é, gente? Eu tô. minha companheira. Porra, gente, eu tô passando por um momento difícil aí, procurando amor e vocês esquece. Vamos continuar. Dói um pouquinho, dói um O pouquinho. cara vai ficar nessas. Dói um pouquinho. Um dia Mas você acha, um dia acha, um dia um acha. dia, Ou não, talvez ou na próxima fica vida. sozinho, ou É, ficar fica sozinho que é sozinho melhor. também. Não dá trabalho. Mas é bizarro você ver que a gente já demonstra os interesses quando a gente é criança, né? Quando a criança ela é muito curiosa. Ela mexe em várias paradas, várias coisas, seja em instrumento, seja em equipamento de jogo, seja em estudo mesmo, em matemática, português, história. Ela vai indo nesses meios pra ver onde ela se encaixa, sabe? Onde ela se encaixa. Mas, mano, eu tenho um sentimento disso, assim, que, desculpa te interromper, mas eu Não, tenho tudo um bem. sentimento disso, assim, que é, eu nunca, por exemplo, eu tenho, os meninos até sabem, os meninos da Emerson até sabem essa história, que apesar de eu, assim, ter né, essa lembrança, né, essa coisa que me afetou, assim, meio que com 9, 10 anos, assim, mais ou menos, eu, eu não iniciei, assim, na música tão cedo, Uhum, sabe? Eu só fui o curioso. E aí eu lembro que, beleza, eu ia tocar violão, sabe? Mas não tocar tão bem. uhum. Eu queria. Mas aí eu gravava as coisas, sabe? Eu era só um curioso mesmo. Só que, assim, por exemplo, estudo mesmo, prático, sabe? Eu só fui depois de muito tempo, assim, porque eu tentei estudar por por conta e tentei até, assim, meus pais, eles nunca foram a favor, assim, disso, assim, porque eles tinham uma visão de música que a maioria dos pais de artistas Ah, tem, né, sim, claro. assim, que não são ligados, né, não tem essa ascendência artística, que é, que é assim, não, isso aí vai ser passageiro, ou isso daí, sei lá, não vai te dar dinheiro, né, e tal, então não é bom seguir por isso daí. Essa visão foi saudável, é saudável na minha vida para ter o pé no chão, Uhum, mas em outro lado, assim, me atrasou, eu acho, uhum. sabe? Tipo, não ter esse incentivo talvez tenha me atrasado, assim. Mas, por exemplo, eu fui tentar fazer conservatório e tentar estudar por conta. E aí, conservatório público, né? E não passei em Não dois passou. Uhum. conservatórios, tá ligado? Tipo assim, e eu fiquei muito triste, mas mesmo assim acho que eu não desisti, sabe? Eu acho que até Te deu um gás a mais pra continuar. sabe, ainda eu sinto assim, até hoje quando as pessoas falam do conservatório me vem, nossa, como queria Nossa. ter feito, sabe? Como queria ter Sim. estudado. E só fui estudar tipo depois, música meio que tipo assim, eu estudei mais por conta, mas isso não me deu uma base boa, porque, enfim, quando eu fui tentar passar nos conservatórios, quando eu fui conversar com o pessoal, a maioria do pessoal que fazia, né, que estava lá para prestar o concurso do conservatório, já veio de outro conservatório mais, né, Uhum. anterior. Tipo, isso foi com uns 15, 16 anos, assim. Então, assim, eu não consegui disputar com eles, porque os caras já eram muito bons, assim, já tinha muita base da música, sabe? E então, assim, eu tive que estudar por conta, isso me deu uma base. Já naquela idade, aí, nessa idade, assim, de conservatório, eu já procurei ter banda, né? Já queria ter essa coisa, né? Só que o que foi realmente. Aí depois o que me deu uma outra base sólida, além de mexer muito no Fruit Loops e muito ficar fuçando no YouTube para saber como faz as coisas, eu chegar e de fato ir lá na MT, né? E fazer um curso livre lá de teclado por 2 anos, assim, me deu uma base que é o sustento, assim,
da minha base musical, assim, Exato. sabe? É o sustento da minha base musical. Então assim, meu, aí e isso foi só quando eu comecei a trabalhar, sabe? Que eu consegui pagar Sim. isso. E consegui ter um teclado de fato meu, sabe? Uhum. Porque antes era mexendo no FL, não tinha teclado. E foi. E aí, sabe, tudo meio que né, capengando, assim, Aprendendo, né? sabe? Então, acho que sim, essas coisas aparecem na infância, sim, mas às vezes, pô, sei lá, às vezes podia ser algo passageiro mesmo, Passageiro, assim, sim. sabe? Tipo, não sei, tipo futebol, né? É, Futebol eu a jogava maioria pra dos caramba. brasileiros. Nossa, mas eu jogava muito o offset. Eu era, tipo, mano, eu era goleiro da escola. Até eu falei com o Alan de que a gente provavelmente se viu no Sesc Aesa, né? Que é um campeonato que Uhum. acontecia, uns torneios que aconteciam, tipo, no São Paulo, assim, das escolas, que era, tipo, torneio interescolar, né? E Uhum. aí, isso provavelmente, a gente provavelmente se trombou nesse rolê, e eu jogava muito, tinha muita medalha de futebol. Tinha muita medalha de futebol. E aí, pô, isso sumiu da minha vida totalmente. Sumiu, né? Sumiu. Futebol em si, não sei nada hoje, não faço ideia. Se perguntar a Joguei muito, escalação, você não sabe joguei muito, também. muito PES, assim, né? Winning Eleven e tal, mas, mano, isso foi totalmente passageiro. E aí, pô, o que é, né? O que dá pra definir? Porque isso na infância também foi. Daí foi desde os 7 anos, eu jogava Uhum. pra caramba, assim. Aí, hoje eu não jogo nada, sabe? Então, hoje eu prefiro correr do que jogar uma pelada, assim, sabe? Cara, desculpa. Então, é muito doido, né? É muito doido, assim. É o bagulho da infância, mas tem coisas da infância que eu deixei passar, assim, simplesmente não eram. E, e música foi, né? Camada, só um instantinho. Mateuzinho, desativa as recompensas, pelo amor de Deus. Desativa as recompensas, pelo amor de Deus. Vão começar a puxar Fatalities, vão começar a puxar a inspiração, daqui a pouco é Tokyo Drift. E eu vou demorar mais de 10 horas pra tirar a porra da música do YouTube para o direito autoral. Então, desativa a recompensa, pelo amor de Deus, velho. Santo Cristo. Peruta, você é mod, por favor, tira isso daí, por favor. Pelo amor de Jesus Cristo. Santo Cristo, velho. Nossa, você não tem noção, camada. Pelo amor de Deus. Vamos voltar pro raciocínio aqui. Match, timeout de 3 dias. É... Você, na época do colégio, quando você jogava futebol, você falou que era goleiro e tudo mais. Você era disputado, tipo, ô, você é meu goleiro. Ô, vem defender pra mim. Vem cá. Tu era assim na época? Pior que então, mas aí que tá. Nossa, agora você falou uma coisa curiosa, porque eu era goleiro, só que tinha pouco goleiro. Sempre tem pouco goleiro. Ah, sempre. Então, mesmo que o moleque, porque no colégio é meio assim, tem essa malícia, às vezes, mesmo no colégio que sei lá, jogo no gol, mas o cara às vezes não cata bem, mas às vezes ele é chamado pro time porque não precisa ficar tendo a discussão de, tipo assim, É. o cara ter que jogar no gol, sabe? Tipo Uhum. assim, não tem essa discussão, porque às vezes o cara tem gente que não gosta de É, ser tem gente que não goleiro. gosta. Tem gente que não gosta de ser goleiro. E aí, tipo, eu só jogava no gol. Então, às vezes eu era muito escolhido porque assim, beleza, eu tenho que ter, o meu psicólogo fala que eu tenho que rever as coisas com, às vezes, um ar assim, de tentar ser menos tipo, autossabotador, né? Uhum. Sim, eu jogava bem no gol, então eu era disputado por isso, mas eu também era disputado porque existiam poucas pessoas, Outras pessoas, pra defender. para ser goleiro, entendeu? Então, às vezes, pô, tinha um goleiro que era bom, às vezes é escolhido primeiro do que eu, só que eu era sempre, tipo, sei lá, já rapidamente escolhido, porque, tipo, não, quero ter um goleiro pra não ter que ficar me preocupando quem vai catar no gol e tal. Uhum. Na Mas, época. na escola, assim, quando eu ia disputar os inters escolares, assim, várias vezes eu era titular, assim. Uhum. Você acha que essa visão que os pais têm da arte, da música em si. Quando fiz. Porque assim, quando eu era moleque também surgiu esse interesse pra mim, né? Da música, tocar guitarra, isso, aquilo. Aí eu queria falar pro meu pai e pra minha mãe: Nossa, gente, eu quero viver disso aqui, isso, aquilo. Você acha que esse bloqueio que os pais dão na vida dessas pessoas pode ser prejudicial pra essa pessoa? Eu pergunto Então, porque
Eu. tem um caso, que eu não vou mencionar o nome da Uhum, pessoa, porque realmente não vale a pena. Mas assim, cara, a pessoa, mano, a pessoa toca bem pra caceta, canta bem, ela tem realmente um dom pra música, sabe? Você percebe isso. A pessoa toca diversos instrumentos, canta bastante também, só que na escola em si, ela vai mal. E a professora em si já falou que ela vai ser uma assim futuro, se ficar dependendo de música no Brasil, isso e aquilo. Conclusão, deixou a menina pra baixo. Você acha que esse caso, assim como o dela, acaba atrapalhando ao, ao corre da arte aqui no Brasil, seja com música, seja com outros tipos de artes? Você acha que isso acaba atrapalhando também? Não, de fato atrapalha, mas às vezes também pode ser tipo assim, no meu caso, por exemplo, eu acho que é um caso que ele serve até de combustível, né? De, tipo assim, pô, eu, eu passei por algumas dificuldades para ter esse conhecimento, para, né, me achar no que eu fazia e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu penso que, pô, eu isso me fez forte, assim, porque eu sei muito bem o que eu quero, Uhum, sabe? Acho que porque eu insisti tanto, sabe, que hoje em dia eu não consigo me ver sem, né? Então, uhum, mas às vezes é que a gente não, eu com certeza eu com certeza acredito que sim, né? O Brasil tem essa cultura de menosprezar o artista em si. uhum, No caso do seu amigo, tipo, eu acho que tem que seguir o que o coração pede, sabe? E uhum, às vezes ele vai seguir até onde ele quer com aquilo, sabe? Eu não sei também, no dia de amanhã, eu não sei se eu vou continuar assim, ser produtor de até os 70 anos, sabe? uhum. Porque É, tem muita gente né? que Tem vai, muito. vai. Mas às vezes eu me aposento com 50, sabe? E é Uhum, isso, sabe? Eu fiz, vou ter um legado, vou ter as coisas que eu fiz, assim, mostrar pros netos, né? Pros hum, filhos, e é isso. Então, eu acho que tudo depende da pessoa, sabe? sim. Tipo, claro, o ambiente atrapalha, que nem eu acho que eu poderia ter evoluído mais, mas talvez eu não poderia ter tá dando valor para certas coisas, né? Tipo assim, Uhum, como o YouTube, tipo, de estudar pelo YouTube, de achar conteúdo pelo YouTube, de ir lá e garimpar, sabe, as coisas. Eu uhum, acho que algumas coisas talvez eu não daria valor tanto quanto eu dou hoje, sabe? uhum, Então, varia muito, assim, varia muito. Mas de fato, assim, eu acho que nem eu vejo minha irmã cuidando das minhas sobrinhas, eu vejo que a minha irmã, ela é muito. E eu acho que isso dos pais mais modernos vão ter isso, assim, que uhum, é deixar o que a criança na infância ela quer fazer, sabe? Então, se uhum. ela quiser fazer aula de mangá, né, que nem minha sobrinha tá fazendo, ela vai fazer, sabe? Exato. Porque a gente não sabe, às vezes ela, às vezes ela pode ter um dom realmente para isso, ou ter uma predisposição para isso, sabe? E aí com o incentivo certo, aquilo muda a Muda. vida da pessoa, sabe? Uhum, Às vezes o meu incentivo justamente foi meio ser aquariano, né? Meus uhum. pais falando não, eu falo, ah, não, eu quero isso. Eu Tipo, quero esse. skate, skate, beleza, eu não segui, mas eu acompanho o skate até hoje e os meus pais odiavam skate, sabe? Então, Uhum. e aí eu acompanho, sabe, de birra. Às vezes eu fui só um aquariano, sabe? Eu simplesmente, meus pais falaram, não vai pra esse lado e eu Você fui, foi, sabe? tô ligado. Não, mas se bem, brincadeiras à parte, assim, é que nem eu ouvi um cara. E isso também é uma coisa que me marcou. Eu tava numa palestra de banco de dados na minha faculdade, e aí eu vi um cara justamente falando que achava que eles têm essa comparação, né? Que o vizinho dele, né? A mãe, né, olhava, apontava o dedo e falava, não, cara super vagabundo, né? Tá dando festa todo dia, tá, né, fazendo bagunça todo dia e tal. E aí, tipo, e aí, assim, diversas coisas estranhas, assim, com esse vizinho que a mãe apontava e falava assim, ó, o cara é muito errado e tal, não sei o que lá.
Só que aí foi ver, era o vocalista do Jota Quest, o vizinho dele. Nossa. Só que assim, quando era mais pequeno, então assim, a vida é outra coisa, é outra condição, sabe? Então, Uhum, para um cara que, sei lá, segue TI e tal, não sei o que lá, que tem que estudar, né, tem que se dedicar, tem que ter um negócio, às vezes aquele estilo de vida e aquele estilo de vida é estranho, né? uhum. Tipo, para outros olhos. Então o cara do Jota Quest, ele tava fazendo o rolê dele, ele provavelmente tava fazendo música e a pessoa vê como zona, sabe? É, sim. Então tem esse tipo de coisa. Então, mas assim, o cara, ele fez o que ele fez dentro da área dele, sabe? Se Exato. dedicou dentro da área dele, sabe? Que as pessoas às vezes não têm essa noção de, de como é que é, sabe? Como Uhum, se evolui naquilo, sabe? Então, a gente nunca sabe. uhum. É tipo, nunca sabe se a pessoa, né, como você falou, né? Se a pessoa ela vai ser dedicada para aquilo, se o pai incentivar ou se o pai não incentivar, sabe? Uhum. Tudo depende de quanto ela se apaixona por aquilo, sabe? Uhum. De quanto aquilo pega ela, de quanto ela vai ter de motivação, da onde ela vai tirar essa motivação. E essa é outra pergunta que a gente vai ter daqui a pouquinho aqui. Só que, obviamente, não estou sozinho aqui. Não estou apenas eu e o lindo, perfeito, maravilhoso Samar. Tem um chat aqui, gente, pelo amor de Deus. Vamos dar uma atenção pro chat. O Tem chat aqui o. Mandar um salve aqui pro Bruno Roque, mandar um salve pra Emerson, mandar um salve pra Baby, mandar um salve pro Matt, mandar um salve pra Tata, mandar um salve pro Aleixo, mandar um salve pro Mateuzinho que desativou os sons, muito obrigado. Mandar um salve pra Bia, mandar um salve pro Nanner. A rapaziada tá aqui hoje por vontade. Agora, vamos pra primeira pergunta que tá lá em cima. Eu até deixei passar, porque primeiro eu deixo o convidado parar de falar, terminar de falar bonitinho, Palestrinha, pá. todo Não, pelo palestrinha. Me amor de Deus. interrompe Não, aí, não, me não, não, não é interrompe aí, por parar não, favor. caceta. Aqui a gente tem ideia, irmão. Porra. O Bruno perguntou assim: conta pra gente se vai rolar Sample Pack. Sample Pack. Sample Pack, putz, cara, eu não sei. Eu quero fazer sim, só que eu acho que se eu for fazer, vai ser assim, um sample pack específico, mas pô, acho que vai rolar. Só que eu não sei se vai rolar assim, sample pack de bateria, sabe? Uhum. Acho que vai rolar mais o sample pack se eu for fazer meio que voltado pra rock Na mesmo, Rock, assim, sim. sabe? Ó, eu odeio dizer isso, mas teve um spoiler aqui dizendo que vai. Vai rolar. Não sei quem falou. Bia confirmou aqui e disse que vai. Então, patroa falou. Patroa falou. Dá pra discordar. Mandou, tá falando. Se ela falou, tá Se ela falado. falou, tá falado. E essa minha câmera não foca nem por um cacete, né? Obviamente, muito obrigado, câmera. E você acha que se não existisse esse tipo de preconceito, vamos botar aí, você acha que as pessoas poderiam muito bem ir atrás da informação pra saber como aquilo funciona? Porque eu vejo muito disso, né? Rolou comigo ontem, até conversei com o Berito hoje cedo sobre isso. O pessoal ainda tem muito preconceito com coisa que eles não conhecem. E que a internet está aqui hoje em dia pra gente descobrir isso. Pra descobrir como é o ramo, como é o trabalho da pessoa, como funciona. Ontem, fazendo live, me chamaram de desempregado. Aí eu falei, pô, cara, já paguei conta com dinheiro da internet, pô. Você tá realmente querendo me chamar de desempregado? Assim como o meu ramo, assim como o seu ramo também, como produtor e etc. Você acha que as pessoas ainda têm um preconceito enorme, vamos botar assim, com os Uhum. diferentes ramos, assim? Tem. E eu também acho que eu tenho, na verdade. Porque eu trabalho com TI, né? Uhum, E ainda eu não larguei o osso do TI, né? uhum, É o meu sustento, né? É o que paga realmente o meu aluguel, sabe? Apesar de pegar bastante coisa com áudio, né? Eu ainda acho que eu não vou conseguir virar assim, uhum, tipo, trabalhar só com áudio, assim. E eu sei que por parte das pessoas, pelo menos na parte de áudio que eu conheço mesmo, eu sei que as pessoas até são mais realistas quem é da área mesmo é, é mais realista em dizer que é muito difícil mesmo, sabe? Que aí depende, só algumas pessoas mesmo conseguem viver assim 100% disso, sabe? uhum. Então,
e às vezes já tem um tipo de segurança, né? Uma família mais estruturada, né? Para seguir aquilo, ou às vezes a família já é muito bem envolvida com a áudio, né? Uhum, Então, assim, é bem. Então, eu acho que, assim, existe sim, né? uhum, Eu acho que é legal a gente não ter tanto isso, mas eu também acho que a gente tem que colocar o pé no chão, assim, né? Das coisas. E, ah, sei lá, meu pai passou muito tempo da minha infância no Japão, sabe? Por causa de dinheiro, assim. Então, pô, ele. Nossa, eu lembro, eu tava lendo até as cartas dele do Japão, assim, eu lembro dele, da minha mãe descrevendo o quanto eu sofria pela ausência pela dele, sabe? ausência. Isso por causa de dinheiro, assim, mas assim, só que aí que tá, né? Eu não também, se eu for ver um filho, assim, né? E aí, pô, eu ter o áudio, né? Tipo assim, eu ter o áudio, só que eu não tenho dinheiro para pagar a escola dele e tal, não sei o que lá, e eu ter o TI, e eu ter oportunidade em TI que vai fazer eu pagar as coisas pro meu filho, eu vou escolher, sabe, eu vou escolher o TI, sabe? Uhum, Às vezes, apesar de ser minha paixão, eu não vou deixar de fazer, né? uhum, Eu vou arrumar o tempo que for para fazer o áudio e tudo mais. Mas eu entendo que é uma coisa também, assim, a gente tem que tentar ter um pouco de pé no chão, assim. Eu digo que até eu tenho esse preconceito, mas é uma coisa até do meu pai, assim. Talvez se eu tivesse me jogado de cabeça, agora eu estaria, de repente, com um áudio 100%, não sei, sabe? Não sei. Talvez se as pessoas jogassem 100% nas coisas, seriam realmente isso? Às vezes sim, às vezes não, né? Mas, pô, eu acho que a gente tem que correr atrás do sonho e sentir o que aquilo representa e se aquilo tá realmente palpável, sabe? uhum, Mas eu acho que, de fato, as pessoas têm que parar de ter esse tipo de preconceito, entender que, por exemplo, entretenimento é uma coisa essencial, né? uhum. Nesse Covid a gente viu que entretenimento manteve muitas pessoas sãs, assim, sabe? As Exato. lives, né? As músicas saindo, né? Os papos saindo, até os poucos seriados que saíram, aquilo, né? Tomava sempre uma proporção muito grande e as pessoas esqueciam um pouco aquele Aquele momento muito momento de tensão, conturbado, é. sabe? Então é muito importante, sabe? Esse tipo de coisa que a gente pensava que não era, ou que a outra geração, né? Via como uma coisa desnecessária e, putz, era super necessária pra gente manter sã, assim. Não é à toa também que os podcasts fizeram muito sucesso, né? Nesse tempo de pandemia. Tanto de 2020 pra cá. O pessoal não se entretinha com nada, não tinha muito o que fazer. Bom, vamos fazer um podcast? Vamos. Aí começou. Começou pelo Flow, depois foi Podpah, depois foi Inteligência Limitada. Aí abriu diversas portas de podcasts. Então tinha diversas áreas de entretenimento, sabe? O pessoal Uhum, ficava um pouco mais interligado com aquilo. com certeza. E a pergunta que eu queria te fazer também, Camada, é qual foi a sua primeira produção profissional, sabe? Se você lembra dessa primeira produção profissional, se você não se recorda. Caraca, bicho. Essa me pegou. Essa foi boa? Tá vendo, chat? Mandamos bem. Essa foi boa. Talvez. Deixa eu pensar. Nossa. Tá, Perfeito. foi. Não, eu sei qual que foi. Esperou? Mas é muito tempo atrás, quando eu fui. Tinha uma banda que era inclusive amigo do Gui, do Emércia, do baterista lá, do Uhum, Emércia. Tinha uma banda que eles me chamaram, foi uma experiência muito legal, assim. Que eles me pagaram, né, e me chamaram pra eu ir fazer uma programação de uma música de uma single que eles iam gravar lá no Midas, uhum, né? E aí, putz, e aí eles queriam que eu fosse no Midas, então eu lembro que eu espero que isso não vaze para meus pais, mas eu lembro que eu tava trabalhando, né? E aí nesse dia eu dei migué, assim. Eu fui lá pro Midas, né? Tipo, passar o dia lá, porque era assim, era das 9 da manhã às 9 da noite, uhum, né? Que a gente ficava lá pra gravar. E eles queriam que eu estivesse lá pra ser produtor e também fazer as programações. E aí eu fui fazer as programações, muita coisa também eu fui fazer lá e exportar lá. uhum. Então, meio que tipo, eu dei.
Olha o Eu dei chat. esse miguezão assim e fui lá, mas foi muito legal, assim, porque aí foi um bagulho que me deixou. Isso foi uma primeira experiência, é engraçado, isso foi uma primeira experiência e já foi muito doida, assim, Uhum, porque eu fui pra lá, pô, e vi Di Ferreiro, sabe? uhum. Tipo, Nossa, que loucura, velho. né, então, fui ver o Rick Bonadio, que naquela época, pô, ele tava no ápice, No né, do ápice da rock e tal. estouradaça. E, e aí também, eu lembro que eu conheci o Fiuk também nesse dia, que foi muito doido, porque tinha os lanchinhos lá, né? O estúdio era chique, né? Então era puta de Uhum. uma sala da hora, tal, não sei o que lá, só que aí desculpa, pode falar palavrão? Não Ah, sei bom, se. pelo amor de Ah, Deus, tá, Camado. Tá no não, meu vai, canal, irmão. beleza. Vai, lança à Não, tá bom. vontade. Então, não, aí, tipo assim, ó, puta de uma estrutura, tal, não sei o que lá, e aí eu fui comer os lanchinhos, né? A galera falou, a mulher falou, tem lanchinho, e aí, como os, moleque, né? Todo mundo era meio molecão, assim, aí já Já se todo mundo animou. lanchinho, aí já é de graça? Não, então vamos lá. Vai arregaçar nos lanchinhos. Aí a De gente foi graça, lá, ainda não se aí ficou recusa. todo mundo comendo lá os sanduichinhos e tal, e era mó da hora, assim, tá ligado? Até aí comendo lá os lanchinhos e tal. Aí eu até falei com o Bonafé, o João Bonafé, que era do Glória, né? Ele falava que tinha esses negócios também, ele gostava pra caralho, assim. E a gente comendo lanchinho e tal. Aí chegou um cara, assim, aí, tipo, chegou o cara, cumprimentou todo mundo. Ô, e aí? Ô, beleza? E aí? Cumprimentou. Ô, beleza? E aí? Tudo bem? Tudo bem? E tal, não sei o que lá. Tipo, gente boníssima, assim, cumprimentou tal. E aí, no dia, eu tava meio, que nem eu tô hoje, né? Tipo, Nossa, de atacou a praxe. Eu tava rinite. meio, tipo, né, Tacou. meio Puta tal, não sei merda. o que lá. Aí eu tava meio assim, tal. E aí esse cara chegou e falou, mano, você tá você tem rinite? Aí eu, mano, tenho, velho. Aí ele, mano, eu sofro muito com isso e tal, não sei o que lá, porque é um saco. Acordo meio zoado, né? Eu até acordo de mau humor e tal, não sei o que lá. Aí a gente ficou, tipo, trocando uma ideia de rinite, assim, sabe? E aí todo mundo foi, assim, embora e a gente ficou conversando de rinite e tal, não sei o que lá. E, mano, vou lá gravar, tal, não sei o que lá. Eu falei, não, beleza, de boa. Aí falou, tal, não sei o que lá. Aí saí, assim, aí os caras, quase tava beijando o Fiuk, né? Aí eu, caralho, era o Fiuk, eu não sabia como era o Fiuk, assim, Puta sabe? que pariu. E aí era o Fiuk, aí eu, tipo, troquei ideia de rinite com ele, de nariz, né? De coisas de nariz, assim. Vocês veem que nem E, só a música junta as pessoas, rapaziada. Os problemas de saúde então, também juntam, tá ligado? Ó, perguntaram aqui, tinha docinho, Camada? O Matt perguntou. tinha docinho, tinha docinho, tinha docinho. Acho que por isso o Camada se animou mais, tinha Nossa, docinho. tinha um monte de coisa. Era tipo uns. Era tipo, tinha uns salgadinhos e tal. Aí tinham, tipo, uns sanduichinhos frios, carne louca, essas coisas. E tinha, tipo, uns brigadeirinhos, tinha umas coisinhas Ai, assim, tipo, uns coisa linda. biscoitinhos. Nossa, mó bom. Cafezinho também, pra caralho. Vou te falar, eu achei que eu nunca fosse sentir isso. Só que eu tive a oportunidade de sentir isso, né? Porque na época que eu jogava basquete lá no Flamengo ainda, rolou um jogo da NBA Global Games aqui no Brasil. E, pô, o Global Games é em diversas áreas do mundo. É no Brasil, sei lá, no Egito, vamos botar assim, por exemplo. Diversos países. E, cara, chamaram apenas duas pessoas pra fazer entrevista pra esses jogadores do Chicago Bulls. Que na época era o Joaquim Noah, que hoje tá aposentado, mas, pô, um cara foda da defesa. E chamaram apenas duas pessoas do Flamengo na época pra poder fazer entrevista com eles. E ainda falaram assim: ah, é só quem tem as melhores notas. Eu falei: vocês estão me chamando? Sim, estão me chamando. Tinha aula no dia e tinha prova. Aí eu falei: porra, velho, nossa, que delícia. Eu vou faltar essa merda dessa prova, eu vou lá fazer entrevista. Cara, cheguei lá na entrevista, saí de casa às 7 da manhã com sono pra cacete. Fui dormindo no carro, acordei lá em Copacabana. Subi o hotel, pá. Acho que era 15º andar, sei lá. Bicho, eu entrei na sala, muita câmera, uma mesa entupida de doce, entupida, docinho, salgadinho, pizza, hambúrguer, isso, aquilo. E, mano, a gente olhou aquilo, aí eu falei, pô, mãe, pera aí, bota na bolsa, vambora, falando, tipo, vambora. Aí ela, filha, não pode fazer isso aqui. Eu falei, pera, só uns, pô, tá bonitão. Não pode? Beleza, passou. A cara era muito salgada, era muito doce. Nossa, eu fiz uma gafe nesse dia. Agora que Nossa, você falou, nossa, esse nossa. bagulho da. Eu lembro que eu tinha. Quando eu, tipo,
meio que eu despedi, assim, do Fiuk, eu meio que peguei uns negócios e fui levar pro estúdio, assim, sabe? Aí quando eu fui entrar, tava o Nigéria lá, eu, Nigéria, pô, mano, não pode comer aqui não. E aí eu, tá bom. Aí eu saí, enfiei tudo na Obrigado, boca, amigo. assim, e Você é tipo, um amigo. voltei assim, mascando Mano, tudo, que assim, eu não sei saia pelo justa, quê. velho. Que saia É, justa. não, nem foi essa. Eu poderia comer devagar, assim. Só que aí, como eu fiquei conversando com o Fio que já deu um bagulho, assim, já deu maior tempo. Aí, tipo, aí eu meio que joguei tudo na boca e. A Bia falou, dona Sônia, se tem lanche no rolê, vale a pena. Então vale a pena sem lanche no rolê. Ah, O nossa. papo ranho com Sônia. Fiuk. Tecnicamente isso. Agora vamos às perguntas que acho que o pessoal mais quer ouvir, né? Hoje em dia no Brasil, custa muito caro fazer uma produção de alto patamar? Do menor patamar até o alto patamar de produção. Quanto É, seria assim, sabe? tipo, eu acho que, assim, é que depende de tudo, assim, né? Uhum. No caso, tudo depende, né? Ô, saco. Mas é tipo assim, porque o que que é um nível de produção? O que você acha que seria um nível, assim? Sei lá, seria um estúdio foda ou realmente uma produção detalhada, Não, né, detalhada tal, mesmo, sabe? não é Tipo, estúdio não. Que estúdio não quer uma dizer que é um coisa estúdio mixada. bom que vai Não, ser o cara às foda. vezes eu percebo que o estúdio é uma experiência, né? Uhum, Apesar da gente, pô, exemplo de clichê do Sérgio de falar de Billie Eilish, né? uhum, Tipo, o estúdio, ela produziu muita coisa na casa deles, né? Na casa que eles moravam, no quarto do Phineas, né? uhum, E aí, então assim, e é um disco que tem muita qualidade, que é um nível de produção, né, uhum, foda, né? Mas também eu concordo que tem muita coisa, sei lá, do estúdio da Sala VIP lá, que, mano, é uma produção foda, só que o estúdio também é foda. uhum, Tem uma infraestrutura foda, tem equipamento foda, tem tudo é da hora, assim. uhum, Então, depende muito. Mas assim, eu acho que hoje em dia dá pra chegar, né, numa qualidade que antes não dava pra chegar. De uhum, produção, né? Porque produção, a gente pode estar falando de produção, mas produção nada mais é do que a gente o todo o processo, né? Todo o processo de não só de gravar, mas também de ver aquilo, né? De saber o que está fazendo, de qual corda está usando, né? De como está tocando, até se a mixagem está soando coerente com a proposta, né? uhum, Então, e até colocar, às vezes, mão na massa, colocar arranjo e tal, mudar a estrutura da música. Então, muita coisa gira em torno de produção. E hoje em dia, acho que produção, todo mundo. Uma coisa que eu tava vendo assim, e até me passaram um vídeo, é de um molequinho de, mano, sei lá, 5 anos, produzindo mesmo. uhum, Ele fazendo música assim, tocando, aí ele tocava, aí ele tipo cantava, aí ele tocava o baixo, fazia uns scratch, colocava lá, aí mexia, ficava mexendo, trocava a ordem da coisa e tal, e tipo, mó bonitinha a música. E o moleque de 5 anos, era uma coisa que eu falava que, tipo, é uma coisa que eu tava enganado. Eu falava, produção e mixagem, masterização é uma coisa que é mais difícil a criança desenvolver isso, porque desenvolver. normalmente precisa ter uma experiência, né? Tipo assim, precisa ouvir muita música, precisa digerir muito, precisa saber como o processo é feito. Não, a criança está fazendo, então, então assim, alto nível de produção. Você perguntou de preço, você perguntou de valor, mas assim, dá para ter com o mínimo hoje, sabe? Acho que as pessoas podem fazer tudo num computador e talvez uma interface, mas não precisa ter também. Se o cara for fazer um EDM, né, uma música eletrônica, o cara faz no computador, só no computador, no Windows XP 7 já consegue fazer, porque antes faziam, né? E hoje, pô, hoje também é super possível. Então, alto nível, acho que hoje em dia depende do que depende muito, Uhum. né?
tipo, o funk. O funk é muito minimalista, é muito simples. E ele é ouvido, e ele tem muito play, sabe? Então, pô, aquilo tá chegando para as pessoas realmente com alto nível, né? Um alto Sim. nível de, de outros aspectos. Às vezes não precisa necessariamente ser a gravação, né? Mas, tipo, mas ele tem um alto nível dele, sabe? Assim como outros estilos, sabe? O rock, por exemplo, o rock moderno nosso é muito torto também, se você É. for ver, sabe? Tipo, que a gente gosta. Porque é tudo muito comprimido, é muito tá, 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 tá. A caixa parece uma AK-47, sabe? Tipo, pô, você, sei lá, pega o jazz, né? O cara do jazz não vai gostar disso, sabe? Ele vai achar, nossa, sabe? Tipo, nossa, que bagulho muito sem dinâmica, sabe? Então, Uhum. assim, não é que ele não vai gostar, ele vai, às vezes não é do gosto dele, né? Mas, assim, é diferente. Então, daria muito, assim, o que é o alto nível, assim. Mas Uhum. eu acho que, tipo, complementando só e concluindo que tudo dá pra se fazer num quarto com um computador, Uhum. sabe? Você acha que um produtor, para ele realmente ter esse título de produtor, você acha que ele deve escutar só um tipo de música ou ele tem que ser eclético? Ah, putz, é fogo. É assim, eu chuto vários, né? Eu Uhum. gosto de ser eclético, mas acredito que hoje eu tô sendo mais. Eu tô sendo mais pé no chão com isso e tô me focando mais nas coisas, né? Uhum. Porque eu percebi que eu tenho alguns limites, né? Tipo, às vezes cheguei com a minha idade, eu tenho alguns certos limites, assim, que às vezes, pô, eu não vou fazer um sambão bonzão, assim, comparado com um cara que faz um samba assim a vida inteira, produz É. samba a vida inteira e sempre ouviu e tá isso muito bem impregnado na cultura, sabe? Uhum. Mas às vezes eu posso fazer o samba do meu jeito, que aí vai ser o meu jeito e isso pode ser bom, sabe? Sim. Entende? Então, eu acho que tipo, eu acho que as pessoas têm que seguir o coração mesmo, assim, e se desafiar também. Porque eu acho que a gente acaba aprendendo muito. E eu vejo que às vezes a gente fica muito preso, até o Eli, né, coitado. É. Esses dias ele entrou e tava mostrando o beat, e assim eu falei pra ele: não, pega esse loop aqui e replica ele, sabe? Uhum. Que ele usou vários loops e tal, não é errado usar. É muito bom usar loop. É uma coisa que tá pronta, tá ali e tal, não sei o que lá, usa. Se, mano, for pra usar, eu usei já. Uhum. Na música do Bad Love, na primeira, eu usei um loop e aí ele entortei o loop pra deixar, pra soar no tom certo, pra soar do jeito que eu queria. Mas é um loop, sabe? É um Uhum. loopzinho, é um trecho assim, meio pronto, querendo ou não. Uma melodia, né, desenhada ali. Mas o que eu queria dizer, passar por ali, que ele é novo, né? E é bom a gente ser curioso, É. sabe? Tipo, nesse momento, assim, de ver como as coisas funcionam e tal, porque isso engrandece a gente. A gente vai saber como faz as coisas, né? A gente vai saber como soa aquilo, por que soa daquele jeito, se é um reverb, se é um delay, né? Se é um chorus, o que que faz aquilo soar daquele jeito, sabe? E Uhum. só tem uma forma, né? Tipo, diferente de você tocar um instrumento, por exemplo, você toca as notas, né? A gente tira as notas. Mas o timbre, os efeitos, essas coisas, não é uma ciência certa, exata. Porque às vezes o cara tá usando uma DAW diferente da sua, né? Um programa diferente do seu, né? Ou tem uns efeitos diferentes do seu e tudo mais. Mas a gente só vai saber chegar naquele resultado se a gente colocar a mão na massa ali e ir E mexendo, mexendo aos sabe? poucos, Ir é. experimentando, sabe? E só tem esse jeito de chegar. Então, por isso que eu falo, pô, é, a gente tem que ser curioso, sabe? Uhum. E ouvir muita música também, É. né? Eu acho que, assim, criatividade também é disso, né? Você falou, os produtores primeiro. Às vezes eu pego uma ideia que eu fiz do trap e jogo pra música do Emerson, sabe? Às vezes eu Uhum. faço um funk, né? Sei lá, fiz o funk do... Isso aconteceu já. Eu usar como se fosse um timbre, né? Uma tipo de mixagem que eu Uhum.
que eu usei pra publicidade que eu fiz pra Que Bom, eu peguei aquele chain, né, que eu Uhum. usei e joguei pra outra música, sabe? Que eu tava fazendo, sabe? Tipo, pra um trap que eu achava que funciona. E partir o raciocínio dali. Então, às vezes, é bom, sim, a gente ir para vários estilos e tal. Mas tem um momento, eu percebo que hoje eu tô no momento da vida que eu prefiro ir para aqueles que eu sei que eu tenho um conhecimento, assim, Conhecimento a mais sabe? é o dom. Eu escuto, assim, tá dentro do meu universo, assim, sabe? Hoje, por exemplo, eu não pegaria, assim, um sertanejo orgânico hoje para fazer, sabe? Uhum. Mas eu pegaria um sertanejo que tem elementos pop. Pra caramba, assim, né? Pegaria, sei lá, um funk. Pô, funk eu pegaria, porque a Bia escuta muito, eu escuto bastante, então não é um universo muito estranho, assim, pra mim. Um jazz, agora eu já acho mais complicado, sabe? Jazz é Porque mais louco. tipo, é um universo que eu não explorei muito na produção, sabe? Uhum. Então, tudo varia, assim, o que a gente escuta, sabe? E respeitar, entender que pô, tem uma cultura por trás daquele gênero, Sim, sabe? sim. Tem um porquê, né? Tem um movimento, né? Tem uma tribo por trás daquilo. E a gente tem que saber que, putz, espera aí. Será que eu entendo tão bem daquela, daquela É. tribo, daquele gênero, como sou aquilo, sabe? Então isso também é importante, sabe? Você entender que as coisas também têm o seu, né? Tem como as coisas funcionam de certas formas, né? São aquilo porque aquilo, sabe? Acho que é uma pergunta que o pessoal faz bastante. Não, achei mais é uma curiosidade. Aí o pessoal vai lá e pergunta pra vocês depois. Meu pai em si também já falou isso. Quando eu apresentei o som de vocês pra ele. E não sei se vocês já ouviram isso. Caraca, o som desses caras lembra muito Linkin Park. Ah, Já rolou muito isso, né? já rolou isso. E rola com várias bandas assim, né? Uhum, Tipo, bastante banda. Mas é porque também são minhas influências. E quando exato. fala, a gente fica tipo, sei lá, essa música parece Northlane, sabe? Tipo, Uhum, pau, essa música parece Bring, sabe? E faz sentido parecer. Pra caramba, porque é as nossas influências, sabe? uhum. Então, isso é bom. Pra mim é ótimo. Teve uma vez, inclusive, que, pô, um pouco todos nós, eu lembro que teve vários estágios, assim, que deram bastante views, sabe? Uhum. E infelizmente, sabe, que era uma época infeliz, assim, quando o Chester morreu, eu acho que a gente recebeu também a gente recebeu muita view, né? E, e aí a gente ficou meio, tipo, feliz, mas, tipo, putz, Triste né? pela perda do cara. Sabe? As pessoas comparavam, falavam, legal, tal, não sei o que lá. Só que o cara tinha morrido, sabe? Então a gente tava recebendo view porque o cara morreu, sabe? É meio, Nossa, meio cruel, assim. cruel pra caralho, né? E quando vocês começam a produzir uma música, por onde começam? Acho que é o carro-chefe, na hora de perguntar por onde começar a fazer a música, qual instrumento começa, Não, como mas vocês analisam, aí assim. você tá falando do quê, exatamente? Tipo, de Emércia, No das geral. outras bandas, do geral. No geral Não primeiro e tem depois regra, Emerson. né? Não É. tem regra. Eu acho que, mas eu acho que tudo o começo é uma ideia, tipo uma ideia e uma referência, sabe? Uhum, Pô, tipo, eu quero uma música ou mais assim, ou de repente eu tenho um riff assim, sabe? Mas uhum, tipo, na grande maioria, assim, das músicas que eu produzo, assim, tô desde o começo, meio que uma base boa é a guitarra, né? Do rock, né? sim. Rockzão vai ser meio que a guitarra. A gente talvez tenha essa questão de colocar a guitarra como uma prioridade na música, né? Clássico. Então sempre, tipo, às vezes tipo, quando
coisa de rock, o Alberico, o Gui o Alberico, o Gui e o Alan, né? Uhum. Eles fazem muita coisa, então às vezes a música começa com eles, né? Muita coisa, na verdade, muita coisa começa com eles. Teve algumas que começou comigo, sabe? Uhum. Então depende muito da música, né? Das vezes tem uma ideia, pô, sei lá, o Alan fez uma música lá que ele pegou, ele falou que chupinhou total de Circa, né? Uhum. E aí, só que assim, não parece, né? Porque, Parece. tipo, não parece aquela parte necessariamente Circa, mas tem uma influência, sabe? Uhum. E aí ele começou, ele fez a música ali já, e fez todos os instrumentos, sabe? Uhum. Então depende, tipo. Agora, sei lá, já teve música que, que eu fiz até com o pessoal do Black Days naquela época. E aí o Murilo tinha uma ideia de riff para aquilo. O Alan vai. É o Alan, certeza que é o Alan. Eu com Ah, certeza. eu copiei, o Alan que falou, mas enfim. Então, assim, o Mugão tinha um riff que ele falou, mano, olha esse riff aqui, eu tava pensando alguma coisa com ele. Ah, então beleza, vamos fazer uma bateria assim, que você pensa, você acha que a gente pode. Aí eu ouço o riff e aí vem as ideias, aí eu puxo as referências, né? Uhum. Putz, esse riff parece o quê? Um riff de transição, parece um riff de breakdown mesmo, parece um refrão, às vezes é um refrão mais tão Uhum. baladona assim, então, ou às vezes é um verso mesmo, sabe? Então, assim, tudo depende do que a gente ouve também, tem de referência, assim, sentir, né? Uhum. Às vezes, quando a gente vê alguma parte, a gente imagina que aquilo tem alguma intenção. Então, é entender a intenção daquela parte, do que aquele riff está proporcionando, e aí a gente ir preenchendo as lacuninhas, né? Para Uhum. onde, qual é a história que eu quero contar aqui, né? Eu quero que, pô, a galera aqui, nossa, eu quero que o negócio seja. A gente quer que o negócio seja festa, sabe? Uhum. Que o negócio, então, putz, o que vai ser nessa. Nossa, esse riff dá pra pular, né? O BPM, Uhum. será que dá pra pular, sabe? Depende muito, assim, depende muito. Mas no geral, do rock, assim, pelo menos, é sempre a guitarra e a bateria ali estão muito bem, né? Estão muito Uhum. bem. Começa meio que por eles até, Sim. sabe? Mas tem bandas que, por exemplo, começa. Ah, no caso assim de funk, de pop que eu fiz com o Bruni, foi uma melodia que ele tinha uma ideia. Então Uhum. ele tinha uma melodia, e aí a gente, putz, beleza, vamos gravar essa melodia. Aí gravava a melodia crua, ele falando arroz e feijão, sei lá, qualquer Uhum. coisa. Arroz, feijão, com macarrão. E aí fazia isso, e aí, tipo, a gente, beleza, tem uma melodia, gravamos. Pô, e se a gente colocar essa melodia aqui nesse BPM, 150, funkão 150, que tá na moda e Na tal. moda. Na época tava na moda. E aí, pá, vai ser isso. Então, tipo, aí já muda a melodia, já vai, sabe, acertando essas coisas Uhum. pra ficar meio que falando bem, sabe? Então, depende muito. Depende muito. Eu vou perguntar agora como artista solo, você, Camada, e artista emersa, tipo, no geral. Quais são as suas influências e quais as influências do Emersa, em geral, assim, Putz, separadas? ah, cara, não às vezes eu acho que é mais fácil pegar por música, Uhum. sabe? Sei lá, você tem uma curiosidade de saber uma música específica? Tipo, aí dá pra deixar, sabe? Dá pra, tipo. Mas assim, cada música eu acho que tem uma influência, assim, sabe? Cada música tem uma referência que a gente começou e foi pra aquele lado, assim. Mas assim, como artista individual, mano, eu posso falar que muita coisa eu, pô, me inspiro, tipo, Mike Shinoda, né? Tipo. Mas também, pô, o Jordan Fish, uma baita referência também. Mas é fogo, porque a gente vai ouvindo outras coisas e vai se influenciando, sabe? Então, Uhum. Northlane, pô, o guitarrista tá mandando bem pra caramba nas coisas, fazendo synth e tal. Então, pra mim também é, é uma ref, sabe? E assim vai, sabe? Então depende do. Mas aí, pô, Circa, já Gorillaz, foi meu primeiro CD, então, pô, Nossa, da hora. Gorillaz, foi meu primeiro CD que eu comprei, assim, na época que a gente comprava CD físico. Uhum.
E aí, pô, aquilo também. Então, tipo, teve uma parte lá da Espelho d'Água, né? E eu ouvi tipo, uma espécie de uma coisa rítmica, assim, que ia trocando os instrumentos, né? E aparecendo alguns, aparecendo outros. E aquilo foi uma inspiração para eu tirar, sabe, a parte C da Espelhos d'Água, sabe? Uhum. Assim como o Alan usou também a referência de Circa, né? De uma música que a gente vai lançar no EP, né? Que ele tirou muita coisa do Circa ali. E, tipo, não parece, mas, tipo, ele tirou a inspiração, sabe? Ele Uhum. ouviu aquilo, se sentiu inspirado e saiu daquele jeito. Que nem o Alan fala, foi tipo. Mas a gente fala isso, né? Uhum. Que é, às vezes a gente pega a ref, assim, a música de inspiração, e às vezes a gente faz uma coisa que é como se fosse aquilo. Então, Uhum. tipo, pô, eu quero fazer um rock com breakdown. Então, sei lá, vou pegar. Ah, uma música do Northlane, assim, bem pesadona. Aí, pô, vamos pegar ela, beleza. Aí a gente vai e a gente imagina um bagulho assim que seja um breakdown pesado, né? E aí a gente, vamos construir um negócio tipo assim, né? Uhum. E vamos por onde? Ah, pelo BPM? Pode ser. Aí vai e tira o riff. Só que assim, aí a gente fala, não, a gente é péssimo em copiar, porque quando a gente vai ver e vai, né, e a gente compara a referência com a música, a gente fala, nossa, não tem nada a Nada a ver. ver, Então a nossa. gente copiou muito mal a parada, mas tá soando nosso, entendeu? E Uhum. aí, tipo, tá Ok, certinho, não tá soando cópia, é só uma inspiração, é uma sabe? inspiração. Só pra gente ouvir e ficar. Mas você tem curiosidade de alguma música, assim, específica? No específico de vocês ou tipo, no geral se diz? Pode ser no geral, fala aí, de, sei lá, ó, não sei, aí uma música que eu produzi de preferência, porque aí a gente sabe, tipo, do Emerson até, sei lá, Exposição. Exposição. Então, a Exposição foi uma música que eu comecei a fazer com o Rafa, e, foi uma música que a gente, tá, a gente pegou Beings and as an Ocean. Foi uma música do Beings and as an Ocean que a gente viu e falou, mano, eu queria uma música com um chopzinho de vocal bem característico. O chop que ele fez no começo nem ficou na música, mas essa foi a principal referência. Uhum. Só que aí depois a música, sei lá, tem até a irmã da Miley Cyrus também, que eu peguei uma música que eu peguei muita referência dela para fazer os eletrônicos, sabe? Uhum. Então, sabe, tipo, essa foi acho que da minha parte, essas foram as referências, assim, né? E aí, agora da parte da guitarra, né, de alguns baixos, eu não sei o que os meninos pegaram. Mas, tipo, a minha referência de ter um eletrônico, né, de ter algumas coisas, alguns elementos foi Benz Ocean e a irmã da Miley que eu esqueci qual agora a Bia vai me xingar, Ih! porque ela ama a Miley. Alguém vai dormir no sofá. E aí eu não ser irmão dela, a irmã dela, então ela vai me matar. Tô pegando até o nome aqui pra não ficar feio. Vê, não, Noah, não há. Noah Cyrus. É. Uma música que é com XX Tentacion, Pera inclusive. aí, eu XXX não sabia Tentacion. desse corre também, não. Ela é irmã da Miley Cyrus? A A Noah Noah Cyrus? Cyrus, é. Você não. Mas espera, você escuta alguma coisa da Noah? Ou você não sabia só? Cara, assim, eu já tinha ouvido ela um tempo atrás, quando ela lançou o som com X, que há um tempo atrás eu curti o som do cara. Então já sabia que É, era a pessoa, mas não sabia que ela era irmã da Miley. Então, tá, isso me pegou de ela é surpresa. irmã. Isso me pegou de Ela é surpresa. irmã, mas, mano, Ali. essa música eu acho muito boa. Então, por exemplo, a galera até pode ouvir assim e ver que ela tem. O que eu gosto dessa música é que ela tem umas transições, né? Uhum, Umas transições. Então, toda vez que termina o compasso, tem um tipo de efeito que é como se fosse um efeito bem, tipo, doidão, assim. uhum, Então, eu peguei meio que essa inspiração, assim, de ter uma coisa e aí depois tem um punk pan, sabe? E isso ir soando, tipo, às vezes isso no começo para, né? Então, por exemplo, a música vai suando, aí quando tem essas transições bruscas de glitch, a música para inteira. uhum. Tipo, todos os elementos param e aí só soam os glitches. Aí volta. Tipo, isso no longo da música,
como o instrumental vai crescendo, né? Vai aparecer, os elementos vão entrando, então vai entrando bateria e tal. Esse glitch, ele não para mais a música, ele continua, Continua, né? sabe? E é essa sensação que eu achava legal isso, na música da Noah, né? E eu queria, queria elementos assim, sabe? É, enfim, também tem alguns tipos de sintetizadores que me chamaram a atenção na música que, que eu gostava da estética, né? Que é a estética mais ou menos que eu tenho na música minha. Então, eu também, tipo, falei, quero ir pra esse lado, sabe? Tem Então, muita, essa específica tem essas referências, sabe? Uhum. Tem muita gente que acha que o produtor musical, ele produz aquele som e fala assim, perfeito, é esse. Mas o processo de criatividade é bem mais complicado do que a gente imagina. Esse processo de criatividade para você que é produtor, ele chega a ser um desafio para você ou é algo que você consegue quebrar, entre aspas, assim, com facilidade? Então, tava falando com o Alan disso. A gente tem que saber se manter inspirado. É Uhum, difícil, sabe? É muito difícil. Eu acho que isso é muito difícil, assim. Mas a gente sempre tem que, ainda mais eu fazendo, pô, todo dia eu abro, né, alguma coisa, eu abro o Ableton para criar alguma coisa. Tipo, isso assim, se não der todo dia, a maioria dos meus dias eu tô fazendo isso, sabe? uhum, E, e aí a gente tem que tentar se manter inspirado, assim. É uma coisa, então assim, é uma coisa que isso vai recorrer para a gente, né, ficar mais fixo, porque imagina você trabalhando com isso e ter prazos para entregar, né? uhum. Então, diferente de, sei lá, um músico, né, um artista, né, específico, ele às vezes compõe aquela música porque ele tá naquele período da vida dele e a música vai soar assim, sabe? E aquilo vai soar assim porque naquele momento ele tá sentindo e naquele momento ele tem que. Ele cospe a música, né? A Sim. música vem, sabe? Porque ele tá inspirado, né? E às vezes imagina pra sei lá, é exatamente o que você falou, né? Para um produtor ter isso, né, constantemente, né? Tipo assim, de estar inspirado para fazer. Então, assim, eu tenho um cara que escrevia uma coluna de uma revista chamada Audiotecnologia, né? Uhum, E não existe mais. Mas eu era um cara até que ganhou Grammy, assim, e tal, latino, e é muito legal que eu vejo até os vídeos dele até hoje, mas eu lembro que ele falava que o melhor exercício produtor é ouvir música, assim, sabe? Tipo, então acho que. Só que assim, é ouvir música, não deixar ligado e ouvir, é, sabe? Mas é prestar atenção nas coisas, né? Tipo, prestar atenção assim, nossa, como é a linha de baixo aqui? Se interessar até, né? Isso é sim. muito. Então, assim, pô, aquela música me chamou a atenção, nossa, mas por que tá me chamando a atenção? Aí, tipo, você ouve, fala, nossa, o estéreo é bonito, né? Caramba, tem uma textura aqui diferente e tal. Então é ver esses detalhes, sabe? Uhum. E é legal porque quando a gente pega sintetizador no rock, né? Às vezes isso tá muito atrás, sabe? Tá muito lá atrás. Lá Mas você atrás, né? sabe que o negócio é legal, você sente que tem alguma coisa diferente, mas você não sabe o que que é, e aí, quando você vai ver, são esses detalhes que são legais, sabe? E eu gosto muito disso, tanto que quando eu abro as sessões, né, de produção, tem muita coisa, sabe? Tem muita coisa. E tem coisa que fica baixa mesmo. Uhum. Porque aquilo é só para dar a sensação que tá aquilo, né? Aquilo só é para preencher, né? Então eu ouvi muita música, de fato, assim. Ouvi muita música pra gente manter inspirado, sabe? E para aquilo sempre a gente estar alimentado, sabe? E Uhum. atualizado, sabe? Não tem coisa melhor para fazer esse tipo, pra gente se manter, sabe, ativo, assim, Ativo. em produção, Eu vejo que tem muita gente que não só na produção musical, mas em diversos ramos, assim, seja a criação de conteúdo digital, seja isso, ela acaba não se mantendo atualizada naquele meio que ela tá e fica na mesmice. Aperta a Uhum. mesma tecla durante muito, muito, muito tempo. Você acha que isso é prejudicial para tantas áreas assim, no quesito atraso e no quesito, como é que eu posso dizer?
Alguém apontar o dedo e falar que aquilo ali é uma parada negativa, sabe? Uhum. Tipo, eu acho que assim, é que eu não eu me atualizo, eu gosto de me atualizar, sabe? Então eu tô buscando sempre me atualizar. Mas eu imagino que para um cara mais clássico, né? Assim, um cara do jazz, né? Um cara de R&B, às vezes um cara, sei lá, de um rock mais clássico, né? Ele vai ter que se atualizar, mas querendo ou não, tipo, sei lá, um rock do AC/DC é muito bem, o rockzão, o heavy metal do AC/DC é muito bem, já é muito bem explorado, é aquilo, É. sabe? E você pode inovar, sim, né? Pegar elementos e colocar mais tal, mas dependendo do objetivo que você quer, aquilo vai ter que soar daquele jeito. E às vezes aquele nível de conhecimento, aquele workflow seu já é o suficiente para chegar naquele resultado, Uhum, sabe? É, sei lá, diferente de alguns outros estilos que estão sempre se inovando, né? uhum. Estão sempre crescendo e tal. Sei lá, você ouve o metalcore de 2010 pro metalcore de hoje, assim, o som tá muito, né, diferente, É, assim, né? A diferentaço. bateria tá mais gorda, o rum da bateria já tá mais na cara, sabe? Então, evoluiu bastante, assim. Então, eu creio que tem alguns estilos, assim, que realmente eles vão só aquilo e é isso, assim. Sim. Em- E eles têm aquela característica, sabe? Depende de Uhum, tudo aonde você quer chegar, sabe? E também depende muito se tá soando bem, está agradando. E é isso, sabe? uhum. É... O que que um produtor precisa pra. Não é que o produtor precisa, peço até perdão pelo erro, mas. Não, relaxa. É... Como é que eu posso fazer esse tipo de pergunta? Tá na cabeça, mas eu quero ser um pouco mais direto, sabe? Uhum. Você acha que o produtor ele tem que ser atencioso com cada detalhe? Até aquele mínimo detalhe que você sabe que, tipo, tá, vou deixar passar despercebido. Você acha que tem que estar ligado até naquele último detalhe, tipo, Uhum. em geral? Não, tem um equilíbrio. Eu acho que quanto mais o produtor tá no processo, sabe? Desde captar, ele não precisa necessariamente captar, né? Mas ele precisa ver como que tá sendo tocado, né? Tal, essas coisas. Eu acho que isso engrandece, mas é que depende de tudo aonde o produtor tá nisso, sabe? Porque às vezes, que nem, sei lá, às vezes eu pego produção de sintetizador mesmo, de fazer arranjo de synth e tudo mais, e aí eu sou titulado como produtor, mas às vezes eu fiz alguma alteração de estrutura, sabe? Eu mexi bastante na música, sabe? Eu coloquei às vezes uma melodia, né? Um contraponto, né? Uhum, Que às vezes é importante para a música e tudo mais. Então, às vezes eu mudo a intro é de um jeito e então meio que isso, né? Corrobora para eu virar produtor, né? E não necessariamente eu tava na gravação, né? Eu tava no, mas o que eu vejo assim que é muito importante é que a gente também não pode parar o processo, né? Das coisas fluírem, né? E também deixar rolar, sabe? Então, se o cara quer gravar em casa, beleza, grava em casa, grava direitinho, sabe? uhum, Senão eu vou olhar, vou avaliar aquilo e vou falar, putz, isso aqui que você tocou tá nas cordas de aço ali, tá muito brilhante. Muda para as cordas mais acima, uhum. toca a mesma coisa, né? Na mesma no Tonalidade. mesmo tom ali, na mesma igual, só que em outras cordas, sabe? Isso é muito Uhum, clichê falar, mas resolve muita coisa. É desde a troca a palheta, sabe? uhum, Tipo, então, às vezes é importante ter atenção, mas acho que o que é mais importante é saber se está chegando no objetivo, uhum, sabe? Porque às vezes a gente fica muito encanado muito encanado assim de tipo assim, eu quero que seja gravado com amplificador, sabe? Eu uhum, quero que seja gravado e às vezes, mano, o digital tá soando bem. É isso, a não ser que tenha um conceito, né, por trás daquilo. Aí, putz, tem um conceito que a gente, tipo, o álbum do Foo Fighters, Wasting Light. O negócio era tipo gravar, né? Ele que nem ele queria, ele queria ter essa vibe de gravar na garagem, né? uhum, Que é uma coisa muito assim de uma época do rock, assim, né? Então,
ele quis esse conceito do álbum, e ainda ele ainda, né, o Dave Grohl ainda adicionou o ponto de querer gravar em fita, né, as Uhum. coisas. Que também é muito mais trabalhoso para poder editar as coisas, né? Tem que fazer cortes, né? Emendas na própria fita, né? Coisa que no digital é muito mais rápido. Então não pode errar. Então, assim, tudo depende também como é o conceito do álbum, sabe? Uhum. Tipo, do Emerse a gente agora tá buscando as coisas de fazer coisas de jogos, então de jogos dos anos 90, já dando um spoiler, mas, tipo, a gente tá justamente, eu tô buscando isso na produção, de tirar tons do próprio videogame, né, do Uhum. próprio, tipo, do próprio Game Boy, Ele pegou até o exemplo lá do ladinho aqui, é, né? que tá aqui, né, eu tô namorando, o Alberi, a gente comprou a fita e tal, mas então tem coisas que vão ser tiradas do Game Boy mesmo, que esse processo se chama chiptune, né. Uhum. Então, mas aí eu também usei coisas, samples tirados da fita do Mega Man, sabe? Que eu joguei muito no Super Nintendo, sabe? Então, tem sons que, pô, é aquela flautinha do Final Fantasy, sabe? Uhum. Aquela coisa, sabe? Então, tem coisas que são muito específicas, assim, e eu não tomaria essa decisão se não fosse o conceito, entendeu? Uhum. Tipo, então depende de tudo. E eu acho que é legal a música ter essa liberdade, sabe? Não ter a regrinha, né? Tipo, como É. a gente começa uma música, sabe? Tipo, o Issues mesmo, eu também canso de falar isso pra vocês, mas o Issues mesmo já falaram, né? Tipo, a Indy conversou lá com eles e tal, e aí parece que eles faziam a música meio que tiravam uma. Pegavam o vocal do Justin Bieber, Uhum. né? Fazia a música com o vocal do Justin Bieber. E aí depois fazia a música, então soava lá com o Justin Bieber cantando Nossa, que Baby loucura, Baby velho. U. E aí depois tirava a voz do Justin Bieber e, tipo, o cara cantava em cima, Sim. sabe? Nossa, Pra que eles louco, velho. terem essa inspiração, pra eles terem, né, esse negócio. Então o massa da música é não ter esse, né? Não ter essas regrinhas, sabe? A gente ficar livre e tal, não sei o que lá. E é muito legal você contar isso e ver isso, que a música veio desse jeito, sabe? Uhum. Tal. Então também é muito massa isso, sabe? Acho que. E acho que torna essa arte, tipo, mágica, assim, sabe? Uhum. Tem muita gente que acha que quando vocês vão produzir uma música, vocês necessariamente têm que ouvir só música, música, música de coisas da vida real. Ah, eu vou ouvir uma banda aqui, vou usar isso como referência para fazer uma coisa. Mas produtores também podem, dependendo do produtor, pegar um som de um jogo, por exemplo, e fazer algo em cima daquilo, sabe? Fazer meio que uma referência para um som, uma Sim, pegada não. assim. Existe algum som do Emersia ou qualquer outro som que você produziu que tem alguma referência ao game, assim, etc? Tem algum som assim? De jogo tem, inclusive o Renan, o Renan tinha uma ideia de fazer a música, a sonora, né? Uhum. A sonora, ela tem uma letra inspirada no Dead Space. E Hum. aí eu lembro de um dia que os O moleques amor até dele. saíram. Tem Stranger Things também, mas esse do sonora é bom porque a gente teve uma vez que o Renan foi falar isso, né? Lá vem. Que ele falou assim, pô, eu vou fazer uma música inspirada, eu vou inspirar a letra no Dead Space, né? Nessa música e tal. E aí o Alan, ele meio sem paciência, ele chegou e falou: Não, mas pô, não vai fazer assim o refrão assim, Dead Space, sabe? E aí, tipo, a gente deu risada porque, cara, tipo, o Renan, ele escreve muito Ai, bem, o Renan. caralho. Escreve muito bem o Não tem como Renan. não. E ele é muito criterioso, assim, né? Tipo, a escrever, tipo, nas palavras, né? Então, às vezes a gente até fala, não pode ser com plural, não. Aí plural, não, porque plural vai dar uma outra parada. Mas eu sei que ele é o conceito, É o entendeu? Ele conceito tá, dele, ele sim. tá nessa visão e tal. Para algumas pessoas isso é ok,
muda, outras não, sabe? Então, mas o Renan tem essa coisa e é legal que dá a característica dele. Uhum. E aí é óbvio que o Renan não ia fazer um refrão assim, Dead Space, o Alan, e na hora que o Alan falou, porque a gente ficou imaginando tipo um punk, sabe? Aquele punkzão, tipo, um Dead Space, Dead Space, tipo, e até meio o punk lá O Allen Rey falar isso, do né, velho? Pelo amor de Deus. Caos. Caos. Mano, o Allen Rey fazer isso, né, velho? Chega a ser impressionante. Não, mas Alan, ele, você é ele incrível. falou, mas ele falou meio, tipo, Gastando, tá ligado? ele foi meio grossão, assim, não, ele foi Ele foi grossão, só que a putão gente mesmo? foi brutal, ele falou, não vai fazer o refrão Dead Space, assim, Você Tipo, tava. Alan, você tava bem nesse a gente dia? Você ouviu. tava sóbrio? Óbvio Não, que o Renan não faria ele isso. tava normal, mas aí só voltando, aí ele falou, pô, deveria ter uma referência, te- Ele levou a tipo, sério. deveria ter uma, sei lá, ele só tava puto no dia. Aí ele, o Renan até falou de ter uma referência, tem uma referência bem baixa do jogo, que é, que é uma menina meio que pedindo, é uma frase lá do jogo, eu não joguei Dead Space, né, tipo, Renan, comenta aí a porque eu tenho frase. medo, eu me cago. O Renan, fala aí a frase, por favor. Eu me Mas cago é era uma frase incrível. que era de uma mulher lá, é uma comunicação da mulher. E aí o começo da Dead Space, o começo dessa frase eu inverti, eu fiz um reverse dele. Uhum. Então, se para quem, né, for ver assim, tem uma coisa meio que é a voz, essas falas inversas assim. Logo no começo, quando faz o pum, né, quando começa tem o logo no comecinho, quando começa a música vai um é Ah, meio que tá, esse tá. Já áudio ouvi, já ouvi. invertido, Já ouvi. né? Nos faça Make completos. us holy again. Isso aí. E aí, que é uma chamada, né, dos caras lá e tal. Então o Renan meio que puxou essa ideia, a gente puxou esse conceito. Tem na música Na Cegueira Branca, Reimaginada, tem um trecho de uma entrevista do Saramago Uhum. também. Então a gente colocou aquilo porque a Cegueira Branca foi inspirada no ensaio sobre uma cegueira, né? Uhum. Que o Renan também deu essa ideia. O tem também, tem o Alan falou do Stranger Things e a música Espelho d'Água, meio que a parada dela, a estética dela é um pouco anos 80, assim. Uhum. Apesar dela ser rápida, né, e não ter aqueles clichês, tipo, desde, né, de anos 80, assim, a ideia era ir pro outro lado mesmo, só que aí tem, tipo, tem vários elementos, assim, meio que, tipo, de anos 80, então tem o comecinho, né, que é um sequenciamento que eu toco ao vivo, inclusive, que ele é de um Moog, né, que é Uhum. bem também característico dos caras usarem para usarem esses synths para coisas do Stranger Things, né, Oberheim também, tem bastante coisa com Oberheim que também usaram para Stranger Things. Prophet também é um synth também que o pessoal usou. Então, essas coisas eu usei justamente de ref ali, né? Uhum. E, e eu acho que deve ter mais, mas precisa ver música por música, assim. Mas a gente sempre Uhum. deixa um easter egg, assim, sabe? De Uhum. game, de cultura, assim. Nesse EP que a gente vai lançar tem muito, assim. Tem muito, né? Muito, tem muito, tem É, muito. a pergunta que eu ia fazer também. Tem a porra de um mosquito no meu quarto, maravilha. Esse mosquitinho de luz que irrita. Tem uns 5 aqui já. Enfim. Uma pergunta que eu ia fazer também é. Agora, como fã, teria uma possibilidade de um dia vocês lançarem um álbum, um EP? Vai de vocês assim o tempo também, pra mixar, fazer tudo direitinho, etc. Um álbum, um EP acústico? Eu acho que tem. Tem pra caramba. Eu acho que, tipo, vai ter uma vez, vai ter a gente, eu vejo, eu não sei, eu acho que os meninos têm um pouco disso também, mas tudo que a gente vai fazendo, pelo menos pra banda, a gente vai dando uns checklists, né? Uhum. Então, fizemos isso, pá.
fizemos aquilo, plá, né, tocamos no oxigênio, plá, sabe? Tipo, a gente vai dando uns checklists assim. E com certeza essa questão de fazer um EP, um álbum acústico, vai ser uma hora que a gente vai falar, esse daqui não tá, esse daqui não tá, né, preenchidinho, assim. Preenchido. Vai ter que preencher então. Vai ter que preencher, Vai ter que mas com preencher. certeza vai ser uma coisa, tipo, meio, eu acho, assim, pode ser uma coisa que tenha elementos também, tipo, meio que nessa vibe que a gente fez do reimaginado do Seria Cegueira branca. Branca, sabe? Uhum. E, e é porque também, pô, acho que a gente gostou muito dessa experiência de fazer, sabe? Uhum. Qual foi o show que vocês fizeram que o pessoal mais é, enferveceu com vocês assim? Você tem em mente um show desses assim em mente? Mano, eu acho que depois que a gente voltou, assim, a fazer show, eu acho que aquilo foi, acho que a partir daquele momento todos os shows ficaram bem energéticos, assim. Quando a Uhum. gente lançou Um e Pouco Todos Nós, a gente ficou meio que quase uns 2 anos, assim, ou uns 2 anos, se os meninos podem lembrar, sem fazer show, sabe? Uhum. E aí, quando a gente voltou a fazer show, assim, os shows foram uma vibe muito boa, assim. Muito boa mesmo, assim. Então, esse primeiro show que a gente fez foi uma coisa, assim, que foi muito legal, assim, que a gente tocou num lugar que chama Casa dos Fundos, que era do lado do Rock Together, né? Um estúdio Uhum. aqui que sempre tem shows e tal, shows pequenos, né? Uhum. Mas, mas eu lembro que nesse show, assim, que foi quando a gente voltou, veio assim muito diferente. A gente até ficou meio besta, assim, porque a gente falou, caramba, tipo, a galera tá animada, né? Animadaça. E não era assim antes, sabe? Hum. Porque a gente parou tudo e começou a reformular assim a banda, assim, né? Uhum. A gente começou a fazer as músicas é, mais menos pesadonas, né? Uhum. Fazer mais nesse estilão. Então, quando a gente voltou, a gente realmente ficou surpreso, assim, Surpresa, né? sabe? Mas, pô, o show, assim, que eu lembro que foi muito bom. A Tata até comentou que A esse dia Tata foi louca. tava, a É, Tata tava. Não, a Tata e o Aleixo estão então em sempre lá, né? vários, assim, que Maravilhosos, foram amo legais. vocês. Beijo. Um beijo. Beijo, Tata. Saudade de você no Discord. Ela entrou hoje, inclusive. E aí. E aí, pô, Oxigênio também foi uma vibe Eu ia maravilhosa, te perguntar assim. isso agora. Eu ia falar, não foi o oxigênio que foi o melhor? Só que aí você contou a história toda aí, então. Não, assim, com certeza. Assim, é que Oxigênio eu acho que talvez foi um emblemático, assim, porque a gente tava esperando o pior e foi o O melhor, melhor, sabe? é. Tipo, da gente. Pô, a gente ia tocar. O Caio do Cefa meio que deu uma dica pra gente, mas a gente tava meio refletindo isso, de tocar na sexta-feira. Porque o horário da sexta-feira a gente ganhou, né, a votação do oxigênio, só para contextualizar, a gente ganhou a votação do oxigênio e aí o Pio, né, que é o organizador, né, do oxigênio, deu a opção para as bandas de votação escolher o dia que queriam tocar. Uhum. Eles tinham uma sugestão de dia, mas eles queriam que as bandas escolhessem. E aí a gente escolheu, e aí o Caio da Cefa deu esse passe, né, que eles iam tocar no mesmo dia. Então, pô, vamos tocar no mesmo dia, acho que vai ser, pô, vai ter Glória também, vai ser era Glória? Não, ia ter CPM, né, tal, Bayside Kings, então, pô, vamos que vai ser legal, né? Uhum. E aí, acho que tem mais a ver. E aí a gente meio que foi nessa, a gente foi tocar sexta-feira. E aí, quando a gente tocou, só que assim, a gente ia trocar no primeiro horário. Ia ter a Hum. gente, ia ter uma banda karaokê, sabe? E aí ia depois começar as bandas do Line, né? Que são Ah, as line-up, bandas é. as principais, assim. E aí são 2 palcos lá. Então a gente, pô, beleza. A gente vai chegar e aí eu tava falando pros meninos, ó. Os caras Depois da Tempestade, falando que eles tocaram. E quando eles abriram a casa, eles já estavam tocando há Uhum. um tempo. Então as pessoas chegaram, só foram chegar as pessoas no meio do show, sabe? Então, Nossa. então eles tocaram muito assim, eles tocaram pra ninguém, sabe? No começo. E aí eu falei isso pros meninos, eu falei, mano, pensa que a gente talvez não vá tocar pra ninguém, assim, né? Vai ser um ensaio, Vai ser um ensaio. Em tipo, vai ser aberto. legal a gente tá aqui, né? Porque, pô, é uma exposição legal, é uma experiência massa, né? Mas talvez a gente toque pra ninguém. Só
sei lá, eu vi esse papo e eu fiquei assim, né? E aí a gente tava nessa vibe, né? E as Uhum. meninas, não, de boa, não, vamos lá, arrasar, fazer o melhor ensaio e tal. E aí o massa é que, mano, quando a gente chegou bem cedo e tal, o Renan quase me dando um infarto, ele chegou depois que a gente passou o som, né? Ai, Renan. Mas, mas ele chegou, mesmo assim, ele chegou um pouquinho depois, foi só um infartinho por um tempo, mas ele. Mas foi legal que o Rafa, né, deu uma passada de som, né? Uhum. Tipo, no lugar dele. Mas o bom é que como a gente chegou cedo, a gente pôde passar o som, tipo, muito de boa, assim, sabe? A gente ficou tocando, sabe? Aqueceu pra caramba, sabe? E aí o cara na mix, então já, tipo, sabe? O cara já tava. Ah, vou fazer o som pra banda e tal. Começou a levantar o volume e deixou o som certinho. Então a gente meio Perfeito. que teve uns 30 minutos, uns 45 minutos, a uma hora, assim, de passar o som, assim, que no oxigênio é assim, meu, acabou a banda, todo mundo sai correndo, É, pra pega entrar outra. as coisas, monta ali, dá uma passada e vai ajeitando o som no meio do No show, meio do sabe? show, é. E é isso, uns 15 minutos assim pra trocar de. E se atrasar muito, a pessoa corta a música. Corta a Então música. é bem acelerado assim as coisas. E aí a gente, beleza, então a gente teve essa calma, né? Só que aí quando a gente foi tocar, que era umas 7, 7h30, era 7 horas que a gente ia começar. Aí o Pio chegou lá e falou: Não, peraí, peraí. A gente lá, né, chegou todo, né, gostosão no palco e tal, não sei o que lá. Todo bonito lá E aí o cheirosinho. Pio, não, 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 não entra não, não entra não, vai pra lá, dá meia horinha aí. Aí a gente, não, beleza. Aí a gente saiu do palco, aí foi. Aí ficou conversando, tal, não sei o que lá, aí deu meia hora, aí a gente foi lá, né? Tal, meio que se preparando, subindo. Aí chega o Espacinho Pio dele. assim, dando, não, 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 volta, 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 volta. Aí, mais meia hora, aí a gente, pô, a gente vai tocar Nossa. 7h30, Nossa, nossa, e nossa. aí, não, a gente vai tocar 8 horas, né? E aí, tipo, aí já eu olhei assim, aí o pessoal, mano, vai atrasar mais meia hora, então já fica de boa aí. Aí, tipo, a gente foi tocar meio que 8h30, sabe? E Nossa. aí, quando a gente foi tocar 8h30, as pessoas já tinham saído do trabalho e já tinham ido pra lá. Indo pra lá. Então foi foda porque a gente foi tocar e, e assim, e aí quando foi ver, a gente foi. Tem dois palcos lá, tá? Só que um palco não tava tocando ninguém, porque a gente ia tocar, depois ia tocar karaokê e depois que ia começar o show do outro Outro palco. palco, Ia é. ser meio que os dois juntos, né? Então quando a gente começou, tava todo mundo que entrou lá, tava lá, sabe? Uhum. Então colou uma galera, sabe? Obrigado, amigo. E Você é meu cantaram a amigo. música, a gente ficou emocionado, sabe? Uhum. A gente ficou emocionadão, assim, porque de um show que a gente pensava que ia tocar pra ninguém, Pra ninguém, de um show mó que rapaziada, tava, mó né, galera. cheio, assim, que, pô, até ouso dizer que talvez seja, assim, nosso maior show, assim, sabe, de pessoas, assim, e ver aquilo rolar e tal, a gente ficou emocionado, mano. Então foi muito legal, assim, foi muito Esse jogo foi quando? 2019? 2019, 2018, 2017? Você lembra desse oxigênio? gênio, eu acho que foi 2019 mesmo. Pera, não, foi 2020. Pera aí, Rock, verdade. Foi 2020 não, hein? Foi antes. Bem antes, eu acho. 19, tá 19. certo. 19. Ó, eu posso estar 19. errado. Eu posso estar falando uma abobrinha que eu não saiba, tá? Mas eu acho que eu vi uma época, eu acho que foi o promotor do evento, né? Que publicou as bandas que a mais votada ia tocar no evento. Eu votei na Emerson. Pode ser um déjà Ah, vu, mas eu votei na Emerson na época, tá ligado? legal. Não, pô, muita gente votou assim. A gente foi uma das bandas mais votadas e eu lembro que a gente até levou um susto assim, porque quase a gente foi passado para a quarta banda, sabe? Uhum, E a segunda banda, a gente no começo a gente tava bem, tipo, tava em segundo lugar, bem tipo com folga. Só uhum. que subiu uma banda assim, que os caras começaram a vender, trocar voto por carta de Magic, Nossa. sabe? Tipo, uns votos nada a ver, sabe? E aí a gente ficou
Aí a gente falou, mano, aí essa banda passou e a gente ficou em terceiro, só que aí a gente ficou Pau, pau. uma banda que os caras também é gente boa e tal. E assim, ficou meio que tipo, não trocando de posição, mas a gente ficava sempre rente, assim. E aí eu, eu lembro que o Diogo, nossa, esse dia não. O Diogo Defante chegou fez um stories assim, pessoal, vamos ajudar a banda, e essa banda quarta colocado. Uhum. Boca de Diogo é crime. Tipo, Processo, Bruno falando. tipo, a banda quarta colocada, assim, meio que. E, tipo, falou, vota na banda dessa quarta colocada. Eu não lembro o nome Nossa. da banda, desculpa, pessoal. Mas aí, tipo, a gente, caraca, o Fodeu. cara, o Diogo Defante, tipo, Fodeu, pô. ferrou, velho. Os caras vão conseguir pra O caramba, Alan sabe? falou, triunfe. Triunfo, isso mesmo. E aí. Só que aí tinha uma outra banda, é verdade. O Peruca até lembrou. Tinha uma outra banda que passou, né? Uhum. Tipo, pra caramba. E aí era bot, sabe? Aí então a gente ficou em quarto, só que assim, a gente tava, não, essa banda vai ser eliminada e tal. E aí, né, ela foi depois eliminada. Mas a gente, sabe, tipo, foi sufoco, cara. Foi um sufoco. Caralho, quanta história encamada. Assim, foi o que eu falei, eu não quero aqui ficar segurando o tempo da rapaziada, mas assim, eu acho que se eu for tirar um dia, vamos botar aí, vamos fazer outro podcast no outro dia, vamos botar aí, que você esteja mais disponível, eu também esteja mais disponível, cara, se eu for perguntar pra vocês cada história, mano, eu acho que vai rolar umas 5 6 horas de podcast, eu tenho certeza disso. Porque isso aqui a gente tá ouvindo é É, só, tipo, só uma palha. Ainda tem muito mais coisa que a gente não sabe ainda, sabe? Mas acho que tem mais três perguntas pra finalizar. Mais três, só que beleza, fica aí, vai fica de ficar boa, você bonito, vai pode ficar perguntar. bonito. Quando uma música de vocês acabou estourando assim, teve algum índice de procura pelo produtor dessa música, no caso você, pra você também trampar com outros tipos de banda? Tipo, tal pessoa escutou a sua mixagem, sua produção e falou: Caraca, mano, esse cara é bom, quero que ele produza um som meu aqui. Teve uma procura nesses tempos assim, tipo, que um som de vocês estourou e todo mundo foi: Nossa, cadê o produtor? Vou atrás dele. Rolou esse tipo de procura Tipo, na época? eu, Emerson, eu comecei a colocar, né, eu na produção, mais nos tempos até um pouco mais recentes, porque acho que no EP todo que a gente fez, no primeiro EP, eu não colocava, a gente colocava Emércia mesmo e tal. Eu acho que meio que virou um pouco disso, assim, porque eu fiz coisas pro Black Days, né? E aí, e aí essa realmente assim a demanda aumentou muito assim depois da parada do Black Days assim. Apesar que tipo Falso, por exemplo, Falso Animal eu já fazia o trabalho de produção antes, né? Mas Obrigado, Bruno, te amo. os O rei da minha meninos rodinha, do Hot Chili. os meninos mas o que foi realmente assim que eu comecei a colocar mais o nome e tal foi mais nessa questão do Black Days, assim, Uhum. que aí as pessoas me procuraram muito, assim. Não que do Emerson já não procuravam, né? Mas Obrigado, que nem eu falei, amigo. o Você é Falso um Animal amigo. mesmo, né, tal. Mas realmente, assim, o Black Days foi uma exposição à parte, assim. Uhum. Mas, por exemplo, do Emerson, eu acho que apesar de eu colocar, né, e tudo mais, os meninos sempre também produzem junto comigo, Sim, você sabe? não tá Todo sozinho, mundo né? dá opinião, todo mundo é muito democrático, assim, sabe? Uhum. Então, então é mais uma questão assim de mais assinar para eu também ter um norte, né, profissional e já que eu tô pegando outros trabalhos, tá ligado? Uhum. Mas o Renan já fez produção de voz também dos meninos da No Face, né? Então a gente também, né, é, faz essas coisas paralelas, assim, sabe? Uhum. Então, não tem só o meu dedo, né? Mas eu procurei ter um pouco mais até essa vaidade, assim, de colocar para eu pegar mais trabalho até, Uhum. sabe? Agora, eu acho que é a pergunta final, assim, antes da gente finalizar o offcast, e acho que é a pergunta mais Mas só, importante. só, só interrompendo, mas tipo assim, Uhum. com certeza, Emersa foi o meu. Eu demorava muito para fazer as paradas Emersa, né? Uhum.
Mas Mercer realmente foi assim o meu principal portfólio, assim, sabe? Até Sim. hoje, sabe? Tipo, porque realmente, assim, pelo tanto que eu demoro, pelo tanto que os meninos até esperam e são compreensivos dessa parte, assim, Uhum. eu até mostro, assim, com muito orgulho, assim, a linha de synth, assim, falo, ó, essa linha, tipo, e aí tem muito detalhe, sabe? Porque tem esse tempo de ficar, né? Os meninos também têm essa paciência de ficar. E é É, bom quando vocês acabam tendo essa amizade, esse companheirismo, e no final todo mundo ainda consegue se entender, mesmo que não seja 100% do tempo. Porque tem gente que acha que só porque é de banda, o cara vai apresentar isso aqui, vai todo mundo, pronto, concordei, é isso. Mas não é assim que funciona. Acredito que tenha não. rolado isso com vocês também há muito tempo. Banda é Você mostrou tal complicado. coisa pro Bailey, ele não curtiu, o Bailey mostrou tal coisa pra tal pessoa, ele também não curtiu, blá blá. Tem muito disso, acredito eu. Eu acho que eu sou chatão. Não, brincadeira. Eu acho que eu sou chatão, assim, mas os meninos são muito mais. Eles são muito mais de boas, assim, com essas coisas, sabe? Uhum. Aí, principalmente comigo, assim, mas eu também. Eu confesso que eu demoro muito pra mostrar alguma coisa pra eles. Porque eu fico. Sei lá, eu fico garimpando mais. Isso é um defeito por um lado, né? Mas às vezes quando eu sinto que quando eu mostro, assim, é um pouco assertivo, assim. Uhum. Mas eu normalmente sou chatão, assim, do rolê do Eu sou Emerson. chatão. O Desculpa, os cara, meninos que ficam ter que me aguentar, o cara se coitados. intitula como um chatão, se É, não, intitula como chatão, assim, tiozão. é chatão. Às vezes tem que deixar fluir mesmo, sabe? Às vezes Uhum. tem algumas coisas que tem que deixar fluir mesmo. Tem coisas que eu evolui muito, assim, com o tempo. E, pô, até com os meninos da falsa, assim. Acho que no começo, assim, eu pegava muito no pé deles, assim. E hoje eu percebo que, pô, as músicas novas que estão saindo, assim, que eles ficavam muito presos nas antigas e tal, mas as músicas novas que estão saindo, assim, que eles estão fazendo, eu falo, velho, tá muito foda, velho. É isso, sabe? Evolução. Buscar Eu- sempre mudar. É, às vezes é, às vezes é porque eu fui chato e falava, pode ser, sabe? Uhum. Pode ser isso, mas hoje eles estão muito bons, assim. Muito Tipo, mais já fodas, né? encontraram o norte deles, sabe? Uhum. Agora, a pergunta pra finalizar. Acho que foi a pergunta que eu mais fiquei apertando na tela. Falei, será que essa pergunta vai ser boa? Eu acho que vai pra abrir um horizonte mais pra rapaziada. Pra quem quer entrar no rumo também, nesse ramo de produção musical, etc. Tem que pegar no pé mesmo. Isso aí, Tata. É, tinha que ser a Tatina, tinha que ser a presida do Chambra. A última agora, Sérgio. Quais são os lados positivos e negativos de ser um produtor? De estar no meio da produção? Uhum. Eu não sei dizer os negativos porque eu amo isso, cara. Acho que ao mesmo tempo que hoje assim, eu tô com muito trabalho, né? Muita Uhum. coisa, ainda bem, graças a Graças a Deus, Deus. cara. Graças a Deus, assim, mas o ruim é não poder fazer tudo que realmente eu quero, sabe? O Bruno no chat. Lado positivo é que é trampo de arrombado. É um trampo de. Lado negativo é que é trampo de arrombado. Mano, mas é muito legal, assim. Não dá, eu não consigo colocar um. O único acho que a questão, assim, é que eu queria fazer mais, Uhum, sabe? Eu queria estar mais tempo pra exercer mesmo, sabe? Isso é esse o negativo que eu coloco. E o positivo é, mano, é tão gostoso a jornada, sabe? Eu adoro estúdio. uhum, Eu adoro gravar as coisas, adoro criar, adoro quebrar a cabeça com a música e depois aquilo, putz, sabe, ver a evolução, a música era isso, virou aquilo, a música veio de tal referência, virou aquilo, pegou um negócio do Dead Space, sabe? Tem uhum. tanta história na música, sabe? Não é só a Escrever a letra e tal e letra, o rolou. instrumental e acabou, é. Não, tem toda uma jornada, assim, essa jornada individualmente, assim, e pro artista a gente tem que valorizar, né? Uhum, E depois da jornada tem essa coisa de soltar, né? De falar o que você achou, né? E tal, e soltar pro mundo. E ouvir até Spotify a própria música, sabe? Falar, uhum, caraca, e lembrar, até essa lembrança, assim, isso é muito gostoso, assim, a parte positiva, assim, é essa coisa, assim, essa uhum. jornada, sabe? E acho que nada mais, assim, é muito massa, assim.
tenho um amor tão grande assim que Não consegue ver um lado tão não negativo assim na consigo. área. Não, não consigo, não consigo. Não consigo, assim. O lado negativo mesmo é que eu não consigo fazer tudo que eu queria fazer. Uhum. Só, sabe? Mas de Não resto em tenho si, tempo. você De acaba amando resto, mais a nossa. profissão. Você ama É. demais, né? Não, pô, às vezes eu ouço, sei lá, ouço algum estilo que eu não tava ouvindo tanto, e aí eu ouço aquilo e falo, mano, nossa, eu queria fazer isso, velho. E tal. Aí eu ouço lo-fi e eu falo, meu, que música calminha, que gostosa, eu queria fazer Uhum. isso, sabe? É realmente cruel, assim, né? Tipo, puta, eu queria fazer um lo-fi agora e tal, e aí, mano, tô com outras coisas na É, frente, na frente, ó. segura, então, sabe, acho que eu vejo pro negativo, assim, que a gente, é isso, sabe? Uhum. Camada. Você sabe o que eu vou fazer agora, certo? Põe pra fora. Brincadeira. Uma pergunta. Vocês poderiam me passar o seu. Ah, beleza, mestre. Com certeza. Com certeza. Fala o seguinte. Fala o seguinte. Is- Não É... mete, Senta ali fora rapidinho. Senta ali fora rapidinho. E espera que um dia eu te dou o CPF, tá? Um dia, um dia. É só um dia mesmo. Pode guardar sentado, tá bom? Mas não vai ser muito tempo, não. Talvez na próxima reencarnação. Beleza. Mas depois eu te aviso, tá? Os caras são foda, velho. Vai um 7-1 do caralho. Camada. Amei esse tempo. Sabe disso. Como fã, como amigo. Eu admito, tô nervoso ainda, tá? Porque eu falei com você desde semana passada, eu não vou encarar isso como podcast de amigo. Vou encarar como profissional. não, pô, Tanto que como criador de isso. conteúdo, como também produtor musical. E tô com uma reviravolta no estômago até agora, porque eu ainda estou nervoso, certo? Eu ainda estou nervoso. Ah, que Mas. bonitinho. Fala assim, fala assim. Mas te agradecer, cara, pelo bate-papo. Eu queria que rendesse mais também, mas, porra, se você também tem que agilizar seus trampos, eu também tenho que agilizar os meus, tem que ajudar o rapaziada que chato com uma parada ou outra também de vez em quando. Mas, cara, adorei esse tempo. Acho que foi o quê? Deixa eu até dar um alt tab aqui rapidinho. Foram quase Quase duas duas horas de horas. podcast. 2 horas de podcastzinho, como eu tinha dito esses dias. Deixa salvo? Mete do céu. Você acha que eu tô de bobeira? Isso vai pro YouTube, meu filho. Fica tranquilo. O tio Alf sabe o que tá fazendo. Tá, fica tranquilo, fica tranquilo. Tá aqui, tá aqui. Mais agradecer aí, né, o Camada, pelo tempo que você deixou aqui pra nós. Que você... Isso, pra quem não sabe, esse estatística, rapaziada, tava marcado há mais de um mês, tá? Então, ele teve que organizar um tempinho dele lá que ele teve que agilizar muita coisa pra chegar no dia de hoje. Ter pelo menos umas 2 horinhas livres, tá ligado? Eu tive que matar basicamente umas 2 horas do que eu poderia estar fazendo de hot lead, isso e aquilo, pra poder estar divulgando também o trabalho do meu amigo também e fã do brother e da banda dele também. É... É uma felicidade enorme poder estar conversando contigo, não só como fã e amigo, porque comentei pros caras mais muito tempo e aperto mesmo a tecla contigo. Acompanhei vocês quando era moleque e tá aqui hoje, conversando, trocando ideia, sendo brother, é um puta privilégio, tá ligado? Então, agradecer de novo aí, cara, pela presença, agradecer novamente aí pelo bate-papo, foi bom pra caralho. E esse foi o off-test de hoje. Esse foi o off-test de hoje. Posso dar um recado? À Posso dar um vontade, à recado? vontade. Para quem não me segue, né, no Instagram, é muito importante que vocês me sigam para Por favor, que sigam eu lá. que eu sempre divulgo os trabalhos que eu vou lançando. Ainda não fiz um portfólio e tal, então sempre vou mandar um beijo pro Alan, pro Renan, pro Alberico, pro Gui, pro Luquita, Piruquita, Obrigado, amigo. Você é um pro amigo. Rafa de todo também. Mas enfim, me siga lá no Instagram, quem não segue. Por favor. Acompanhar trabalhos do Emércia, que vai lançar um EP em breve, vai lançar música com colaborativa também, a gente tem um projetinho também com o pessoal da Falso, com o Meias Lucas, o Meias Yu também do Decline, também vai ser da hora, vai ser da hora demais, então me segue lá que aí vai cair tudo, né? Então, Emércia, Bad Love, tô fazendo as coisas também. Vai sair coisa do Black Days também. Vai sair coisa do Machete Bomb. Então sigam essas bandas aí pra pelo menos esses trabalhos aí que vem. Vai também ser coisa do Falso Animal, né? Mas só ano que vem, né? Os meninos colocam nessa enrascada de lançar só coisa ano que vem, mas vai ter música deles ano que vem, que vai ser legal. Eu vou encher o Aleixo de porrada, o Fruto também, a banda toda. Eu já tô avisando. Se eu for pra São Paulo, vocês são fudidos comigo. Como fã e como amigo. Tô avisando. E, Camada, antes de finalizar, só me passe depois o link depois das bandas que vai sair o som assim, os projetos. Quando eu for upar no YouTube, eu vou postar lá
tipo, por parágrafo, sabe? Ah, tal banda aqui, rede social da banda aqui. Me passa direitinho com mais tranquilidade, porque Beleza. acho que eu vou upar esse vídeo no YouTube, acho que no domingo, eu acho. Quando encerrar essa live aqui, acho que vai ser sábado de madrugada já. Não sei, tem que ver direitinho aí. Hoje é sábado? Eu tô perdido no tempo. Hoje é sexta. Provavelmente eu vou encerrar essa live de madrugada no sábado. Vou deixar a live baixando. Por volta de às 3h30 da manhã eu devo estar finalizando tudo já. O vídeo deve estar sendo renderizado. Vou upar no Vegas, vou renderizar em 1080p. Vai demorar mais um pouco, pra vocês verem que o trampo também de conteúdo não é fácil. E por volta de 5 da manhã, acho que já vai estar no YouTube já, mas não vou lançar às 5 da manhã, tá? Eu vou fazer uma descrição bonitinha, com os trabalhos do Camada, com as redes sociais dele também, inclusive, tudo bonitinho lá. E lançar no YouTube talvez no domingo, por volta de 1h da tarde, meio-dia, horário de almoço, vocês podem almoçar, vocês não precisam necessariamente ver podcast, vocês podem ouvir. Então, vão agilizar a vida de vocês no trabalho, bota no YouTube aí, vai escutar e, mano, vamos estando esse bate-papo muito bacana, ficou muito foda, valeu? Camada, beijão aí, cara, valeu pela disponibilidade, tamo junto. E até parece que a gente não vai se encontrar de novo, porque eu vou daqui a pouco tô indo pra lá também, pelo amor de Deus, acho que você também vai. É isso. E é isso, rapaziada. Esse foi o Offcast de hoje. Espero que todo mundo tenha curtido. Domingo no YouTube, tá? Não se esqueçam. Quem não for inscrito, exclamação YouTube, se inscreve. Estamos perto de bater 400 inscritos. E aqui estamos perto de bater 1.000 seguidores na Twitch. Tá pertinho. Faltam 90 seguidores. Então, rapaziada, vamos chegar com força aí que daqui pra frente, mano, só mais conteúdo de qualidade, valeu? Ao meu ver, tá? Pelo amor de Deus. Então é isso, Amadão. Beijão aí, mano. Obrigado de coração pela disponibilidade. Tamo junto. É nóis e valeu. Falou! Nós, falou. Falou!